Fala galera, seja bem-vindo a mais um Mais Riso Cast. Estamos aqui retornando com esse projeto maravilhoso, né? Que tá aí levando muito conhecimento para muita gente, abrindo a cabeça, sempre trazendo pessoas aí diferenciadas na área da prótese, como também na odontologia. E assim, cara, tá dando tão certo que o povo, a gente parou um pouquinho e o povo começou a pedir, né? É verdade. E vamos lá, vamos começar mais um Mais Riso Cast com patrocínio da Dental Adelar, a Mais Riso Alinhadores, juntamente com a Oper Dental e a Seption, que é representante de polidores aqui em Goiânia e Brasília. E vamos lá, hoje estamos aqui com um convidado bastante especial, o rei da zircônia hoje, né? O rapaz que domina a zircônia, Bruno Severo. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Estou muito honrado de estar aqui. Rapaz, a honra é toda nossa. Muito bacana, obrigado mesmo pelo convite. Vai ser o primeiro podcast que eu estou gravando. Olha que honra, vai ser bom demais. Então fique com a gente. Você aí que é técnico, coloca o seu foninho, vai trabalhar ouvindo a gente, que vai ser muito legal o bate-papo, vai agregar muito aí pro dia a dia. Pro dentista também. Quiser. Não, e hoje você tá aí fazendo um sucesso, né, no Instagram, levando seu curso, dominando zircônia pro Brasil todo. E assim, eu acho engraçado que o pessoal não conhece a história de onde veio o Bruno, como que começou, né? A gente pega ali da metade do caminho depois que deu certo. E hoje o pessoal, vamos dar a oportunidade do pessoal te conhecer um pouco da sua história, e aí você vai compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento, que com certeza vai, para quem está começando, eu tenho certeza que é de muito valor. E que, igual ele falou, fiquem atentos que hoje tem muita história boa e muito conhecimento para ser compartilhado, né? Legal, legal. Bom, vou ser bem breve na minha história, né? Vou contar brevemente, assim. Comecei em 2006 na prótese, lá em Cuiabá. Sou de Cuiabá. Você é de Cuiabá, né? Sou de Cuiabá. E aí comecei num laboratório ali, auxiliar mesmo, de resina. Como é que a prótese chegou na sua vida? Sim, sempre tem muita gente que o pai já era, né? Porque assim, a prótese é uma profissão que pouca gente conhece. Hoje, pela rede social, muita gente está tendo esse contato, mas muita gente fala, o que é protético, né? Uhum. Como é que você conheceu? Eu trabalhava desde os 12 anos na escola de educação infantil da minha mãe. Uhum. E aí eu fazia lanche para as crianças, no período da tarde, que eu estudava de manhã, e era porteiro, enfim, trabalhava lá. Até que um dia, fiquei 3 anos lá, até os 15, e cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu gostaria de trabalhar com algo que vai possibilitar um crescimento profissional para mim. Eu não vou me contentar ali sempre ganhando a mesma coisa, tal. Eu quero, sei lá, mãe, eu quero aprender, eu quero conhecer o mundo. E eu era só um garoto de bairro. Então, o meu mundo era o bairro. E aí ela falou, filho, tá bom. Conversou com uma amiga dela, que era casada com protético. E aí acabou arrumando uma vaga, né, pro famoso Piero, né, na época, né? Que a gente trabalhava no GES e comecei como auxiliar, comecei bem do início mesmo. Bem da base, ajudando um rapaz também na questão Você estava com 15 anos? Estava com 15, perto de fazer 16 já. Nessa época, Cuiabá não tinha curso de prótese, não tinha? Tinha curso de prótese. Inclusive, eu sou muito grato ao meu primeiro patrão, né, o Valdemir, um cara muito bacana que me abriu as portas, o Cleiton também, que trabalhava lá com ele, porque em 2008... Quando o meu pai fechou a rede de hotéis que ele trabalhava e fez o acerto, e meu pai foi lá e deu uma pequena quantia para cada filho, para eu e meu irmão. E aí o Valdemir falou, Bruno, vamos ali comigo. Ele não me disse nada. Só falou, entra no carro e vamos ali comigo. E me levou na escola de prótese para me matricular. E por incrível que pareça... Te puxou pelo braço. Puxou pelo braço e ele me colocou em uma turma que era especial, que era só para técnicos que já atuavam na profissão, e aí fazia ali o curso para regularizar. Para pegar o diploma e ter Era um final de semana por mês. E aí eu lembro muito bem da secretária falando E você já estava com ele há quanto tempo nessa? Eu já estava há 2 anos com ele. Há 2 anos? Um ano e meio, 2 anos, isso mesmo, 2 anos. Já estava bem familiarizado ali com a profissão. Isso. E aí o que acontece? A menina da escola até perguntou assim, mas ele já atua na prótese? E o Valdemir, não, ele já atua. E eu sabia fazer plano de cera, enfim, fluiu muito bem, aprendi muito com os colegas durante esses 2 anos de curso, fiz o curso e em 2010 me formei na prótese. Então sou muito grato a ele por essa atitude, né? Cara, uma profissão que transformou sua vida hoje, quem vê, né? Transformou muito.
Inclusive, e a questão está muito ligada à mentalidade do técnico, né, em prótese. Realmente escolher o que ele quer. De fato, assim, eu quero aprender prótese, eu quero criar conhecimento, eu quero ter meu negócio, ou eu quero ser funcionário sempre? Ambos Isso é os caminhos estão importante. certos, mas vai de você escolher. E eu, com 17 anos, eu cheguei para minha mãe e para meu pai, eu já trabalhava numa clínica popular, isso depois de 2 anos lá no Valdemir. Aí trabalhava na clínica popular. Depois de 6 meses não, 9 meses, eu cheguei pro dono e falei: olha, muito obrigado pela oportunidade, mas isso aqui não vai me satisfazer. E aí eu fazia Você já lá. estava achando um ambiente pequeno para o que você queria se tornar, né? E eu ganhava fixo, era um salário bem básico, né? Naturalmente, né? Das clínicas populares da época, isso natural. E aí cheguei para meus pais e falei: olha, pai e mãe, eu trabalhei aqui de carteira assinada esse período, eu nunca mais quero isso na minha vida. Isso com 17 anos. E aí eu entreguei a carteira na mão da minha mãe e nunca mais assinei ela. Nunca mais assinou. Não sei nem mais onde está essa carteira. E aí, a partir dali, eu comecei a trabalhar em Cuiabá mesmo, quanto técnico. E essa visão que você tem, a gente conversando com vários empreendedores, cara, parece que é uma coisa, tipo assim, é uma coisa em comum em todos, sabe? A decisão de querer fazer diferente, de não aceitar, né, a CLT, não que é ruim, pelo contrário, né? A gente é uma coisa bacana também, só que a força de você querer ser maior te puxa e fala, cara, não aceita isso, vamos que seu futuro é outro. E assim, é incomum na maioria deles. Alguma coisa fez eles mudar a cabeça deles. São experiências que a vida vai trazendo, a gente vai virando a chave, né, na mente. Então, se você quer crescer, realmente aproveitar os momentos de virada de chave, abraçar aquela oportunidade e realmente ir. E eu lembro muito bem quando eu fui procurar um trabalho num protético que era referência na época, lá em Cuiabá, né? Para mim, até hoje, é um excelente ceramista. Naquela época, era que ano isso? Era 2009 já. Como é que era a prótese naquela época? Tinha muitos laboratórios? Eu acredito que no Brasil, em geral, era a maioria dos laboratórios pequenos e analógicos, Em né? ateliê, né? Tinha muito ateliê. ateliêzinho, Tinha poucos laboratórios que eram grandes, né? E realmente dominavam boa parte do mercado, mas a maioria é ateliê. E aí eu cheguei lá no Rafael e falei: Rafael, eu tava querendo trabalhar com você, eu tenho um sonho em trabalhar contigo e tal. Ele: esculpe um dente pra mim. E aí eu fui, nunca tinha esculpido um dente. Aí esculpi Sério? na frente dele, um molar. Lembro até hoje, dente 16. E aí esculpiu ele: Bruno, faz o seguinte, vai treinar escultura e depois você volta aqui. Cara, eu saí de lá, falei: que negócio que é esse de escultura? Que mundo que é esse que eu não E sabia aí eu que comecei existia? a treinar escultura em casa, treinar em casa. Depois de alguns meses, voltei lá. Rafael, posso esculpir de novo o dente? E aí, esculpi. Me fala uma coisa, hoje a gente entra no YouTube, tem 10 mil cursos de escultura. Como é que você buscou isso? Como é que você fez isso dentro de casa? Que era muito pouco. Na época não tinha, né? Eu olhei o livro de Schellenberg, que era, assim, os primórdios da escultura, né? E aí, treinei, quando cheguei lá, ele me deu a oportunidade e lá foi um grande salto que eu dei na minha vida. Porque lá eu aprendi a fazer copy metálico, aprendi a fazer abatma, montagem de protocolo, enfim, Aí provisório, você completo. cerâmica. É um cara que eu sou eternamente grato. Quantos anos você ficou lá? Eu fiquei 2 anos lá. 2 anos. Fiquei 2 anos lá. Você gosta de ficar sempre 2 anos, né? Faz que E graças a Deus eu cheguei muito bem, joguei limpo, né? Eu acho que isso é uma dica muito bacana, principalmente para você que está começando na prótese. Jogue limpo com a pessoa que está te dando a oportunidade. Chega e fala: olha, não está mais satisfazendo mais, eu estou querendo uma nova oportunidade, buscando novos ares. Dá um tempo para a pessoa, às vezes, arrumar outro para ficar no teu lugar, para você treinar outra pessoa. Você não pode fechar a porta, né? Porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Hoje são meus amigos. Meus primeiros patrões, assim, vamos dizer. Eu acho essa parte importante. Eu sempre tive comigo. Onde você passar, você tem que manter as portas abertas, porque você não sabe o dia de amanhã. Né? Eu sempre tive isso comigo de falar, cara, eu preciso ser o melhor aqui para quando eu sair, quem ficar sentir falta. Não por fato da gente ser bom, para você entender que você deu ser melhor e que você pode voltar e as portas vão continuar abertas, você vai ser bem recebido, porque
a gente sabe como é que é as coisas lá fora, o mundo dá meio mundo de volta e a gente não pode. E acontece muito isso na prótese. Sim, O sim. pessoal tem essa, sabe, de ir ali e aprender e achar que não vai precisar mais e vão trancando as oportunidades e depois as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Eu acho que você deve ter visto isso lá Sim, em com Cuiabá. certeza. E nessa época, Everson, eu já me despertei para uma questão que eu vejo que ainda está muito carente hoje em dia, que é fazer curso. Eu fazia muito curso, cara. Muito curso. Nossa, todo o meu dinheiro praticamente era dedicado a curso. Tinha vezes que eu ficava assim, cara, e agora como que eu vou pagar? Tinha que ralar mais para conseguir pagar os cursos. Então sempre foi. E nisso eu acabei sendo um pouco conhecido no meio em Cuiabá. Uhum. Eu tava em tudo que é curso. Tinha até um protético que fazia uma piada. Falava, Bruno, vai ter um curso de corte e costura. Você vai? Você vai. Não, e coincidência, hoje você está aqui fazendo um curso. Pois é, hoje eu estou, ainda faço Goiânia muito curso. fazer um curso Ainda hoje faço na Globo, curso. né? O conhecimento, pessoal, o que acontece? Tudo, a mesa, carro, casa, tudo pode ser nos tirado, pode ser tirado da gente. Mas o conhecimento não. Eu tenho certeza que se tirar tudo de você, Everson, hoje, material, e Deus te permanecer com saúde, o teu conhecimento vai construir tudo de novo. Mais rápido que a gente parece clichê isso, mas a galera não desperta, cara, para investir em conhecimento. Não, é extremamente importante. Tem uma frase importante que quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. Com certeza. Isso é fato. E é o que você está fazendo hoje. Você é professor na área da prótese, mas você não para de aprender. E, cara, isso é tão assim que eu conheço muito protético de 30, 40 anos aí, que eles falam, não, eu já sei tudo. Cara, todo dia muda. Pode ser em PT, hoje as resenhas são diferentes, o cara acha que é igual de 20 anos atrás, todo dia muda, as coisas evoluem, a tecnologia está aí, e isso está sendo um tapa na cara de muita gente que não busca esse conhecimento e está apanhando e sendo engolido pelo mercado, que vem com muita novidade. Tá mudando muito. E rápido. Tá mudando rápido. E a gente tem que ter realmente a humildade de aprender sempre. Até mesmo quando eu estou ministrando os cursos pelo Brasil, os alunos me ensinam muito com as experiências deles. É impressionante. Você vê uma técnica diferente ali, e você, que bacana. Aí ele te dá uma dica também, poxa, que legal. E eu agradeço, entendeu? Então, assim, é uma energia muito grande essa questão do conhecimento. O Jefferson estava falando isso num podcast que eu gravei com ele. Ele falou, cara, eu vou dar os cursos e os meus alunos falam, cara, você sabe fazer isso? Aí acaba que na hora eu não sei, eles me desafiam, eu aprendo ali na hora com eles, acaba que em cada curso que eu vou dar, eu saio com mais conhecimento. É aquele negócio, né? Quem ensina sempre aprende duas vezes, não tem, é verdade. Não tem jeito. E aí quando eu saí, né, lá do Rafael tal, teve 5 laboratórios que me fizeram convite para trabalhar, porque eu estava nesse meio de curso. Estava no meio do curso. E eles viam ali minha dedicação, minha habilidade e tal. Lógico, nunca fui um excelente técnico mão. Tenho meus pontos fortes, mas como todos nós estamos aprendendo, né? Enfim, e aí entrei no laboratório Precision como funcionário. Logo depois de 6 meses fui chamado para a sociedade. E aí começou. Como é que é isso? Porque assim, hoje a gente sabe que... Eu era muito novo, eu tinha 20 anos na época, né? 19 para 20 anos ali. Isso foi em que ano? 2010. E aí, o que acontece? Fui chamado por um dentista, ele montou um laboratório e, enfim... o Precision, ele era de dentista. Ele era dentista. Não era um laboratório de protético, não. Não. Ele era um laboratório de um dentista. Começou por um dentista, né? Entendi. Que é um cara que, poxa, eu tenho uma admiração muito grande, que é o Dr. Duílio. Nossa, um cara muito bacana. É um cara, assim, visionário, visão. Sempre ele tá olhando 20 anos à frente. Então, é impressionante. E aí foi muito legal essa relação com ele. A gente começou, ele me chamou para a sociedade, montou todo um quadro societário com protéticos também. No decorrer do caminho da história do Precision, houve entradas e saídas de técnicos, enfim. Mas tudo fez sempre parte... entrava na sociedade, sempre entrava no negócio. Quando tinha uma habilidade, um diferencial, sim. Entendi. Mas todos que passaram contribuíram para a história que é o Precision hoje. O Precision ainda está nativa. É a primeira vez que eu ouço falar de alguém que fez um trabalho desse jeito, né? Enfim, e aí em 2011 a gente entrou no IMEX. Para você ter noção da visão do Dr. Duílio, em 2007 ele já falava da zircônia muito. Ele falava, a zircônia vai ser o material mais utilizado. Era um bebezinho em 2007. Nossa, tava engatinhando. Então, assim, em 2011 a gente adquiriu o IMEX, começamos a injetar na época. Em 2012 a gente comprou a nossa primeira cirona.
E nós, técnicos ali, acostumados com bancadas, não aderimos à tecnologia. Vendemos para o Dr. Duílio depois de 2 anos. Não usávamos aquela MCXL. Hoje eu não consigo me imaginar sem ela. Tanto é que a gente tem 2. Enfim. Nessa época vocês compraram, que vocês não aderiram à tecnologia, você fazia qual trabalho dentro do laboratório ali? Cerâmica. Cerâmica. Metalocerâmica. E aí comecei a fazer os protocolos de métalo, comecei a sentir as dores das protocolos. Dores essa que, na linha do tempo da nossa conversa, a gente lá na frente vai falar sobre essas dores, né? Então... Não, e essa questão que você falou da fresadora, foi tipo assim, foi muita gente que comprou, inclusive dentista que comprava na promessa de que ia tirar a terceirização do laboratório, ia fazer tudo na clínica, e o que ficou de fresadora parada naquela época, que ninguém queria nada, hoje está todo mundo correndo atrás e não acha. Você vê como é que as coisas... Quantas crenças mudam com o tempo. Sim. Deus, ele abençoa a gente tanto com o tempo, porque às vezes algo que é ruim hoje para nós, amanhã a gente enxerga que foi uma bênção. E coisas que a gente não enxergava antes, a gente enxerga depois. Então, isso é uma das missões que eu estou hoje no curso Dominando Zircônia, que eu estou dando pelo Brasil. É realmente tirar um pouco do véu dos técnicos, dos vícios, dos costumes passados, para abrir a visão para um novo mundo que está chegando realmente, da tecnologia, da zircônia, enfim. Então existe um mundo muito grande aí pela frente, né? Então a gente ajudar os colegas, isso enaltece toda a classe. Isso é muito bacana. Não, com certeza, assim. Eu peço a Deus muito que me dê sabedoria para sempre estar abrindo os olhos, tirando esse véu, às vezes, da ilusão, né, da nossa frente. Porque a gente só aprende na pele. Você atirou o véu porque você sofreu com isso, que antes você era tampado também. Então, sofro assim, ainda. Hoje a gente briga, hoje a gente acaba que é mais... A gente fala assim, hoje é mais mente aberta, porque a gente já apanhou e fala, não, deixa eu ver essa oportunidade aqui. Tudo que acontece hoje em tecnologia, a gente para e olha. Antigamente, quando a gente parou e não olhou, o trem aconteceu e você perdeu ali o time do negócio. Mas aí vocês venderam a fresadora para esse doutor e como é que ficou o laboratório? Só uma frase muito interessante que o Dr. Duílio sempre falou para nós, né, na época. É o cavalo arriado passando. O cavalo passando arriado. É só a gente montar nele e cavalgar. Então as oportunidades são isso, né? Exatamente. Então aí passa toda hora na nossa frente. É impressionante. Por isso que eu não perdi a oportunidade de estar aqui com você. Um cara empreendedor, um cara que está aí obrigado. Cada vez expandindo a visão para os negócios no mundo, né, da odontologia. Então eu me sinto muito honrado. A gente vai aprendendo com vocês, vai andando no meio, vai pegando um pouquinho de cada um e vai chegando lá. Legal. Hoje eu estou aqui como aluno também. Somos alunos dessa vida. Verdade. Bacana. E quando vocês venderam a fresadora para esse dentista, vocês continuam fazendo a parte normal do laboratório? Quando é que a tecnologia voltou para vocês de novo? Voltou em 2014, com a Manguebar. E aí, já voltou com essa fresadora já? A Manguebar. E aí, novamente, o Dr. Duílio, junto com os outros técnicos, falando, pessoal, Jefferson Calgaro foi lá no laboratório, que é um cara que eu admiro muito na próstata também, um cara que tem uma visão fodida. Opa, não sei se pode falar a palavra. Não, pode. Desculpa aí. Não, ele tem uma visão fantástica. Eu estive lá no laboratório dele em Curitiba. Bacana. Fui pela Dental Kramer, eles levam a gente lá para apresentar, foi onde eu conheci ele, realmente, vou falar. E aí adquirimos, né, a fresadora, novamente, ficou em desuso durante 3 anos. Né? Então, em 3 anos, ela rodou 1000 horas somente. Fazia ali pontualmente um copinzinho ou outro de zircônia, ficava desligada a maior parte do tempo. E aí, em 2017, cara... essa parte eu arrepio. Antes de você contar 2017, só para o povo ver como é que é o negócio. Fui para Curitiba, conheci pela Dental Creme, a mãe. Vamos comprar. Não, isso aqui você tira metal cerâmico, vai acontecer isso, vamos para cima. Comprei. 2 anos parada, fazendo copinzinho e tal. Passou pela mesma coisa? Mesma coisa. E não foi só eu e você. Conheço muita gente. Hoje o povo fala, não acredita. Até hoje você vai falar para o protético assim que está em crescimento, fala, não, preciso comprar uma fresadora. Falei, cara, hoje analisa, terceiriza, reconhece, vê sua necessidade, porque não é assim.
A gente apanhou 2 anos para depois aprender, até que olhou para lá aquele meio mundo de dinheiro parado e fala, cara, vamos ter que fazer esse negócio funcionar, porque senão eu acho que foi o que você vai contar em 2017. Segue aí. Antes de chegar em 2017, eu sempre conto para meus alunos e para meus colaboradores, para as pessoas que estão entrando na prótese, sempre falo nessa tecla de investir em conhecimento. E um dos sócios que é um cara que eu agradeço muito por ter passado pela minha vida, o Marlon, né? Foi um dos sócios. Nossa, a gente fazia muito curso juntos, muito curso. Em 2015, a gente investiu cerca de 30 mil reais em curso. A gente investia mesmo, assim, sabe? Então, algo que eu sou grato a Deus sempre por ter tomado decisão, de ter realmente investido em conhecimento. Isso me ajudou muito. A gente conhecer pessoas, quantas pessoas fantásticas a gente não conhece nos cursos, né? Presencial, a gente tá ali, conversa com um colega, vai tomar uma com o outro, enfim... muito aprendizado, cara. O network vai crescendo e sempre vai crescendo, é muito legal, muito legal. Isso é verdade. E aí, em 2017, a gente passou por algumas crises societárias, enfim, foi um momento muito delicado na época do Precision. Hoje em dia, graças a Deus, a gente vê que cada um tinha suas razões, cada um tinha seus motivos, e... Todo mundo estava certo, todo mundo estava certo, e todo mundo estava no seu tempo. Sim. No seu tempo de compreensão da vida, das relações, e tá tudo bem. Se tudo aconteceu para chegar aqui hoje, como estamos, graças a Deus, os ex-sócios estão todos bem, eu tô bem, graças a Deus. Enfim, e aí 2017, fui para a PDESP. Outra coisa. Congresso. Novamente. Turma, eu vou bater muito na tecla de investir em conhecimento. Se depois desse podcast, vocês não fecharem pelo menos em algum curso, em algum lugar desse Brasil, principalmente os presenciais, pelo amor de Deus, aprenda isso, né, Everson? Sim. Investe em conhecimento. 2011 conheci... Quem não tem dinheiro para ir, cara, tem muito conteúdo na internet também. Pega um tempinho, sai do Instagram que não vai dar nada e foca no YouTube ali, que tem muita coisa hoje. Tem conhecimento. 2011, o Dr. Duílio levou a gente para a PDESP. Primeira vez que eu pegava avião. A partir daquele momento eu falei, eu nunca mais perco a PDESP. Desde então não perdi mais. E aí, 2017 foi na PDESP. Cheguei lá, tava eu e minha esposa, a gente tinha recém-casado. Chegamos numa palestra de 2 caras que eu sou eternamente grato. Que é o Telmo Rodrigues, de Belo Horizonte. Acho que é Belo Horizonte, é isso mesmo. E Dario Adolfo, o pai das crianças. Dario Adolfo. E aí, os caras saculejaram minha mente. Eu acho que de várias pessoas pro digital. Cara, ali... Foi bem no comecinho, né? Cara... Assim que tava vindo com força. Ali foi um impacto. Eu lembro de ter saído na sala, eu olhei pro teto, assim, da PDS e falei... Cara, é isso. Eu lembro da música. E a fresadora lá no laboratório parada. Entendi. E eu lembro muito bem de, na época, né? Eu tava com alguns colaboradores lá e tal... Falei, gente, é a tecnologia. O Dario Adolfo foi, assim, impactante. Foi um negócio surreal. Assim, para mim, foi para mim muito impactante. Não sei para os outros colegas que estavam na sala, mas ele foi muito impactante. E aí, a partir dali, começou. Fui no stand da Cirona. Fiquei coreando lá. Inclusive, os outros técnicos ficaram observando isso. Aí eu falei, não, chegando em Cuiabá, eu vou pegar firme na fresadora, tal. E aí, na época, eu não sabia nem ligar a fresadora. Tipo assim, você tava sem contato nenhum. Eu não sabia ligar a fresadora. Com computador, com nada. Eu era só pincel, aplicação, usinando copy, só analógico mesmo. Cerando na mão, nada de fazer as coisas rápidas na mão, né? Enfim, e aí cheguei, logo após o congresso, a Cadista, a única que sabia mexer, foi para um projeto junto com a principal ceramista do laboratório, começou um projeto. Do laboratório delas. Enfim. Falei, cara, e agora? Agora é a hora. Isso chegando do congresso. Falei, cara, agora eu tenho que aprender a mexer. Era final de ano. E foi. Só que naquilo a gente estava no meio de um turbilhão. Eu fui promovido automaticamente com a saída de um sócio a, direcionar o laboratório. Só que eu era só protético de bancada. Quando eu vi, o laboratório tinha quase 20 funcionários. E eu não sabia lidar com aquilo, fechei acordos com clínicas que depois não pagou a gente, quase quebramos.
Nessa época foi bem na virada de chave do digital, era final de ano, enfim, teve uma turbulência que eu não vou chegar em detalhes aqui, que não tem necessidade, mas enfim. Aprendi no olho do furacão digital. Peguei uma semana ali e vem o pessoal do treinamento da Cremer, tive que aprender na marra ali. Por 2 motivos, um porque eu tinha despertado e outro porque a Cadice tinha saído. Foi bom que uma coisa empurrou a outra, né? Na época eu falei, cara, que desgrama é essa? E aí hoje em dia eu falo, puxa, que bênção. Agradece, que bom. Que bênção, velho, né? Então, e aí despertei. Depois de 1 ano, a fresadora tinha rodado 3.000 horas. Depois o que não rodou em 2 anos. O que não rodou em 3 anos ela tinha rodado 1.000 horas. E em 1 ano ela rodou 3.000 horas. E você 100% no controle dela. Aí eu fui começando a ensinar outras pessoas a mexer, foi chegando mais gente na equipe, a equipe foi se transformando. E o que você mudou no laboratório para você? Que tipo assim, no começo a menina fazia muito coping. O que você começou a utilizar nela ali para aumentar esse fluxo? Você começou a fazer, se direcionou, tirou a metalocerâmica? No meio Como é que dos foi cursos, essa transição no sua? meio dos cursos, em 2018 eu fiz um curso em Araçatuba com o Gíneto, cara que me ajudou muito na zircônia também. Eu acho legal até citar no podcast as pessoas que fizeram parte da nossa trajetória. Inclusive, tá o convite para ele também, quando estiver em Goiânia, vai ser cara de bem-vindo visão, aqui. um cara sensacional também. E aí comecei a fazer as veneers, que ele chama até hoje, né, Pretal Bridge, né, que é a estratificação vestibular. E comecei a fazer as veneers. Na época eu usava as óleo de HT da MAN. E aí comecei a fazer e tal. Isso era na época que não tinha... 2018 isso. Hoje a Multilei, a 3D, na época era mais a ZI, né? Aí a gente fresava e estratificava para chegar na... Hoje tá fácil. Tem esse detalhe. No começo o trem era... Tem esse detalhe. E aí, nesta época, em 2018, eu decidi parar com o método. Falei, não tem sentido mais continuar. Só que, na época, foi muito impactante. Eu acho que por minha imaturidade também, como pessoa, eu fui muito impactante. Eu cheguei, assim, em questão de meses foi a transição. Foi bem curto. Em questão de 3 meses eu estava fazendo método. Em questão de 3 meses eu parei de fazer. Voltou quantos elementos? Como assim voltou? Você fez tudo na zircônia. Deu muito problema com o dentista? Nossa, no decorrer de 3 anos... A gente teve muitos problemas. Vou te falar com trinca, soltura de T-base. Vou te falar um negócio. Na época que a gente fez isso também, eu cheguei para todos os meus dentistas, liguei para todos. Falei, a partir de hoje, não fazemos mais metalocerâmica, vai ser tudo zircônia. 2 meses depois, voltou umas 100 para trás, trincando, quebrando, aquele peteco todo. Dá muito rolo, muito rolo. Até a gente entender. E, cara, o metaleiro, eu não dei um suporte para ele. Ele acabou saindo. Nossa, foi uma das demissões mais chocantes pra mim, assim. Uma coisa que machucou muito eu, como ser humano. Falei, cara, o que eu fiz com o cara? Entendeu? Então, assim, o cara fazia metal há 15 anos. E aí, de repente, eu chego pra ele e falo que... Obrigado. Então, hoje, as transições, por exemplo... Você poderia trazer o cara pra treinar. Por exemplo, a minha próxima transição, que já está em andamento, é parar de fazer gesso e injeção. É tudo fresado. E tudo escaneado e impresso. Que hoje, com a experiência que você tem, você sabe que estou fazendo com mais calma. Mas, principalmente depois que a gente vira pai, né? Exatamente. Você tem filhos? Tem. Então você já sabe o que eu tô falando e quem tá assistindo sabe. Não, a gente enxerga que existe o amanhã. Sim. Depois da pancada da zircônia, a gente entende hoje que assim, é uma realidade que vai acontecer, né, de tirar o gesso do laboratório, mas é com o tempo. Não é do dia para a noite, como a gente achava que seria com a metalocerâmica. Inclusive, eu sempre fui muito incisivo nas minhas opiniões, sempre fui muito firme. E aí, até que tem uns 2 anos, eu fui no almoço lá na SBOE Digital, fui convidado para ser embaixador de Mato Grosso, da SBOE Digital. E aí, Dr. Paulo Cano falou para mim, eu contando para ele minha experiência, eu todo empolgado e tal, e ele sorrindo com aquela sabedoria. No final, ele falou uma frase. Olha essa frase. Falou, Bruno, só toma cuidado para não construir muros e sim pontes. Cara... Não precisou falar mais nada, né? Falei, é por isso que eu vim aqui em São Paulo almoçar. Eu fui em São Paulo só para aquele almoço. Falei, cara, a partir dali eu falei, tem que tomar mais cautela em como passar para as pessoas, né? A visão. Em como realmente colocar as convicções para fora. E entender o tempo do próximo. Entender o contexto do laboratório do próximo.
Tem que ter um time muito importante. Porque assim, na época que eu fui fazer a transição do analógico para o digital, existia uma pressão também, porque assim, dos protéticos que trabalhavam comigo, falavam, isso não é assim, não funciona desse jeito. Você tem que insistir para que funcione, mas tem que ter cautela. Porque senão você também não vai para o digital, você fica ali no comodismo do analógico. Sim. Aí eu fui aos poucos, fui introduzindo, tirei o encerramento diagnóstico, já joguei para o digital, e aos poucos foi acontecendo essa evolução para que eles fossem entendendo, porque na época tinha muito medo de que o digital ia tirar o emprego de todo mundo, e não é assim. Aí a gente foi transitando eles para a área digital, eles foram entendendo, então quem fazia ser, começou a ir para o computador, mas assim, insistiu para que funcione. Porque tem muita gente hoje que compra o digital, aí apanha, pelo tempo não dá certo, aí fala, não, deixa isso para cá, continua no analógico, e o trem parado. E não trabalha o desapego. Exatamente. O desapego. Então tem um equilíbrio muito bom. Quantos vícios existem na prótese? Será que sempre o protético tem que trabalhar até 10 horas da noite, meia-noite? Será que sempre tem que passar pelos problemas com bolha, com trinca, ficar aplicando na mão? Será que sempre, sabe, tem... Olha um vício interessante. Eu vou te fazer uma pergunta. Se a zircônia, a pessoa que tem fresadora, vamos colocar um cenário de um laboratório que tem fresadora. Se a zircônia é mais fácil de fazer, muitas vezes, a maioria das vezes, exige menos processo. Você pode fazer ela monolítica maquiada. O porquê você cobra mais barato a métalo que dá muito mais trabalho, envolve muita gente? Mais trabalho. Não tem porquê. É crença, é vício. É o comodismo, já está ali. É o comodismo, já está instalado. Já está instalado. Exatamente. Olha o trabalho, olha tanta gente que envolve. Você tem que esculpir na mão, aí você inclui, funde, aí usina, opaco, dentina, esmalte. Nossa! E o legal, o que eu me sinto muito agradecido a Deus é por eu ter feito parte do analógico. E eu sei de muitas dores que foi para chegar até o digital. E eu sei tanto de benefícios que eu tenho hoje. A minha equipe bateu recorde de produção em novembro e dezembro do ano passado. Ninguém passou das 19 horas. Ninguém trabalhou sábado e domingo. Então, assim, é um novo mundo que vai se abrindo. Hoje em dia, eu faço de tudo para não passar das 19. Não vou. Daqui a pouco meu filho cresce. Eu posso estar... Gente, tudo que eu estou expondo aqui é pontos de vista. É uma realidade. É pontos de vista. Eu posso estar totalmente errado, mas se fizer sentido para você, pense nisso. Eu quero ver meu filho crescer. Eu levo ele todo dia na escola. Eu quero almoçar com a minha esposa. Então, e só o digital está me proporcionando isso. E o tempo de experiência também, porque assim, existe o tempo para todas as coisas também. Vai ter o tempo, vai ter a época que você vai ter que pagar o preço. Porque não, a gente fala assim, mas fica parecendo, eu comecei agora, não vou aceitar isso. Cara, existe um período aí que você ficar até mais tarde, você vai adquirir conhecimento mais rápido que quem sai mais cedo. Cara, então isso também é importante, a pessoa ter essa noção e pagar o preço. Quanto mais rápido você pagar o preço, mais crescimento você vai ter, mais conhecimento você vai ter, mais rápido, mais cedo você vai poder... De qualquer forma, paga-se o preço. Mas principalmente, você que é novo, você que é nova, não tem filhos, mora às vezes com os pais, cara, só foca. Vai de cabeça para aprender. Às vezes fica mais complicado para quem já tem família, para quem tem filhos, ou às vezes, aí tem que ter outros meios de pagar o preço, mas a prótese, os primeiros 4 anos é muito ralado. É muito ralado. Ou se brincar até mais. Hoje com a tecnologia diminui um pouco esse tempo, mas é realmente muito ralado. A gente fala assim que às vezes quem está no curso agora não entende muito, é que assim, na prótese hoje tem muito protético aí, com mais de 10 anos, com laboratório formado, cartela de cliente, que não sai do laboratório menos de 11 horas da noite. Porque virou aquela mania de urgência, aquela mania de o dentista bota aquela pressão e ele, não, eu faço e tal. E aí acaba que ele tira aquele tempo com a família, que hoje a tecnologia, eu acho que não é nem a tecnologia, eu acho que isso também é questão de mentalidade, de você aceitar isso e você se preparar, porque mesmo sem a tecnologia, se você se prepara e não a aceita e se organiza, você consegue atender da mesma forma e ter essa qualidade de vida, que na verdade isso foi uma crença criada no meio do protético, que é normal, tipo assim, você sai 6 horas, o povo fica com vergonha. Não é que você tem que sair 6 horas. Se você está saindo 11 horas, é porque você é desorganizado.
É porque o negócio tá bagunçado, né? A verdade é essa. A verdade é essa, sim, A verdade né? é essa. Que bom que você tá falando isso, que é mais uma pessoa apoiando aí. Não, mas o povo Porque tem coragem. é verdade. Entende? Sabe? O povo fala assim, cara, eu já vi o povo falando no laboratório, tipo assim, pressão. Ah, não sai 6 horas não, que o povo vai achar ruim. Cara, graças a Deus, lá onde, no meu laboratório, todo mundo sai às 6. Acontece de vez em quando? Normal, Acontece. normal. Ó, pode vir num sábado, a gente Normal. pode ficar um pouco até mais tarde hoje, amanhã você dá uma folgada. Acontece, porque querendo ou não, são imprevistos, às vezes a gente tem que cumprir os prazos, mas é de vez em quando. Sim, Não é todo dia. sim, Não é todo dia. com certeza. Isso a gente tá tentando mudar. Logicamente, nem eu, nem você, nem ninguém tá assistindo esse podcast é perfeito. A gente Claro. sempre tá, cara, tem uma coisa pra aprender, tem uma perrengue. Todo mundo só vê o palco, né? Não vê ali os bastidores, né? Então, isso é até legal, né? Falar aqui no podcast, né? Muitas vezes a gente olha no Instagram a vida do próximo, acha que tá tudo bem. Não, ele tem as perrengues assim como você tem. Assim como todos nós temos. Com né? certeza. Então isso é normal. Mas a tecnologia, sim, depois que você domina, a zircônia, por exemplo, depois que você domina, te traz uma qualidade de vida maior, te traz uma produtividade maior. Mas a realidade hoje, Bruno, assim, a gente que vive do negócio, a gente que conversa com várias pessoas, cara, de 100 pessoas que tenham hoje uma fresadora que trabalha com zircônia, vamos colocar aí que 10% dessa galera está entregando uma zircônia com qualidade, entendeu como é que funciona o conceito. Igual você teve aí uma dedicação muito grande em cima disso, por isso que hoje você tem um curso dominando zircônia, porque você simplesmente parou e falou, cara, se eu não dominar isso aqui, eu tô lascado. E foi um nome que eu escolhi, muito, assim, incisivo mesmo, que já faz parte um pouco do meu espírito, assim, é porque realmente eu tenho muita segurança no que eu tô falando nos cursos. E eu passei por muitas dores que quando uma pessoa tá fazendo um curso comigo, ou tá fazendo a mentoria, ou tá ouvindo um podcast, ou tá vendo um vídeo no Instagram, ela tira algumas dores, evita algumas dores. Então isso acaba de alguma forma reverberando, né, pro universo, e Deus acaba abençoando todo mundo, enfim. Graças a Deus, eu sou muito abençoado por Deus, então não tenho nada que reclamar da minha vida. Então vamos aproveitar um pouquinho dessas dores aí, e aí você continua da parte que você falou que no final do ano teve que dominar tudo. E como é que foi os seus primeiros impactos com a zircônia? Você disse que deu muita coisa errada. Sim, conta pra gente um pouco desse processo, porque assim, naquela época você falou que foi 2018. 2018, a gente tá hoje em 2023. Já então, fazia pontualmente antes, poucas coisas. Vamos dizer que deu certo no ano passado. Até ano passado, você veio muito, não só você, como até o ano retrasado, até o ano retrasado. É porque tá passando muito rápido, né? Tá passando muito rápido. Até 2021, muita gente vinha patinando, apanhando com a zircônia, mudança de muito bloco, novidade. Antigamente tinha aquela zircônia que tinha aquele, a gente chamava de brilho espacial, aí a gente apanhava com eles. Ano passado aconteceu um salto muito grande para sair da zircônia estratificada para ir para zircônia maquiada. Aí esse foi um salto muito grande que a gente deu ano passado. Foi bem legal. Então fala pra gente como é que é esse processo, até porque os materiais que você usava naquela época não é os de hoje. Hoje precisa ficar bem claro para tanto você que é dentista ou técnico, existe as zircônias de primeira geração, lá da época, opacas, depois vieram as semi-opacas, depois vieram as semi-translúcidas e as translúcidas. 4 tipos de zircônia que são semelhantes ali ao MO, ao HO, ao MO, ao LT com MT, ao HT. E essas últimas são de agora, né? Isso são 4 tipos de zircônia que até no slide do meu curso tem, eu coloco um X. Não usamos mais nada disso. Então já ficou para trás. A gente não usa mais esse tipo de zircônia. Você ficava ou escolher estética ou escolher resistência. Nunca as duas se encontravam. Nunca dava certo. Porque se você precisava de uma peça extensa, tinha que escolher uma zircônia resistente. Mas a zircônia era opaca. Aí você tinha que estratificar inteiro. Não, quero maquiar. Mas você tem poucos elementos, é unitário. E detalhe, nessa época não se usava os links. Então o povo queria fazer a zircônia direto na cabeça do implante, que era pior ainda. Eu cimentava com cimentos resinosos simples, né? Enfim, cimentos que não foram adequados. Aí tinha soltura. Quantos traumas o dentista, o laboratório tem com zircônia? Eu tenho certeza que nesse podcast tem você que está assistindo. Se já fez zircônia em algum momento, tem algum trauma. Tem algum trauma.
Eu tenho essa convicção. Então, assim, isso fica também gravado na mente das pessoas. O dentista tem aquela imagem, muitas vezes, de zircônia opaca. Mas é porque é da época de 10 anos atrás. Então, esse tipo de zircônia, a escolha da zircônia adequada é importante. Hoje em dia, nós temos as zircônias que são multicamada de cor, de resistência e de translucidez. As famosas 3D. Elas têm várias gerações de zircônia, várias composições, porque a zircônia, ela é um material, né, tá na tabela periódica, mas ela tem o óxido de ítrio na composição. Então, quando você vê na zircônia a quantidade de Y, é realmente a composição de ítrio. Então, hoje as zircônias 3D, elas começam com 3 ítrio, 3Y e terminam com 5Y. Então, elas começam resistente e terminam um pouco mais translúcidas. Ela termina com mais plasticidade, mais translucidez, menos megapascal. Mas lá na base tá, ó, forte. Então isso ajudou muito. Isso vai muito da comunicação também. E é igual na época de escaneamento, que a gente queria que o dentista fosse digital. Muitos dentistas tentaram, aí não tinha adaptação, nem falando de zircônia, falando em tecnologia em geral. Aí não dava adaptação, não dava nada certo, aí os dentistas criou aquele trauma. Eu tenho um amigo mesmo que, eu até falo dele, o Dr. Gunnar, esteve aqui comigo. Ele, no começo, que os laboratórios queriam aquela novidade, que ia transformar, foi na tecnologia, traumatizou os dentistas, não porque de propósito, porque muita gente não sabia, era uma curva de aprendizado muito nova. E aí ficou aquilo ali, nossa, a tecnologia não dá certo. Aí, foi um tempo atrás, eu falei, doutor Gunnar, vamos para a tecnologia? Não, eu estou traumatizado com isso. Eu peguei o scanner e deixei com ele. Quando eu deixei o scanner com ele, ele falou, cara, esse trem funciona. É claro que a gente já tinha uma bagagem ali, já tinha entendido um pouco do negócio. Quando ele viu que o scanner funcionava, ele mesmo adquiriu um e hoje ele dá aula de escaneamento. E da zircônia a mesma coisa. Hoje ele teve esses traumas e hoje a gente mostrou para ele essas novidades de zircônia, essas multilay e tal, essas 3D. Ele fala, cara, ele me liga e fala, ó, não quero mais metal no cerâmico, faz só assim. Mas assim, foi a comunicação, mostrar para ele por que aconteceu lá atrás, que teve essa mudança, que hoje... essa explicação, né? Exatamente. É muito importante. Por isso que esse podcast é muito importante. Isso vai ajudar muita gente. Isso é bem bacana. Então, assim, tem toda a escolha da zircônia. O cuidado para saber se o modelo numa protocolo está fiel. Essa é a maior pegadinha. É onde a maioria dos técnicos e dos dentistas erram. É onde está o maior número de insucessos, de trincas. Depois de parafusado, depois de uma semana parafusado em boca, o dentista liga, está trincado na peça. Então a zircônia não aceita nenhum tipo de desadaptação. Nadinha. E detalhe, se você for lá no meu Instagram, tem lá um vídeo que mostra o cuidado que precisa ter. A barra Induralei Pater, mandar a partida para o dentista. O dentista tem que tirar da boca e já guardar no estojinho. Tem que ser em pater. Você criou um protocolo bem bacana, né, pra isso. Tem um processo. Ah, foi do nada esse processo? Não, é uma construção. No voo, ontem, vindo para Goiânia, veio um eureka. E direto, Deus manda, assim, umas informações, eu vou pensando, eu vou pedindo e vai chegando. Só que esses talentos, eles só são multiplicados se eu repassar para você que está assistindo. Com certeza. Tanto aqui no podcast, quanto em cursos, quanto em Instagram, quanto em mentoria. Cada um é uma experiência. Podcast é uma experiência. Instagram é outra experiência. Um curso presencial é outra experiência. Um curso online, uma mentoria. Tudo tem seu preço e sua experiência. No curso presencial, por exemplo, você pega uma linha de raciocínio ali, ó, 2 dias focado, mas sai ali realmente dominando. Coisa que a gente levou 2, 3 anos para aprender. Isso. E gastou muito. Isso. Porque na época nada era barato. Hoje, assim, não precisa. Se tem hoje as pessoas que sabem, você pode ter esse contato, não tem porquê você querer aprender. Né, sozinho. E outra coisa, uma pessoa que eu preciso agradecer aqui, é minha esposa, a Mara Keile. Pensa uma mulher que sempre me cutuca para ir para frente. Meu Deus do céu. Ela direto tá me cutucando, tem que melhorar nisso. Eu eu vou te levando para o próximo nível. Levando para o próximo nível. Então é muito bacana. E ai de mim se passar da 19 no laboratório. Ela só abre a porta e joga meu filho lá dentro. Fala, se vira. O raio, 1 ano e 2 meses. Se vira. Agora cuida. E aí, ai de mim.
de vez em quando baixa, né? Não tem jeito. A saudade de ficar até mais tarde, aquele vício, né? Aquele gostinho de ficar até mais tarde. Cara, eu tenho que melhorar nisso. Eu gosto parece que trabalhar é um vício, sabe? E não só trabalhar, não. Às vezes a gente fica até mais tarde estudando, tentando achar, assim, eu acho que essa questão que você falou do protocolo, e foi muito tempo que você ficou ali estudando, analisando, falando como é que eu posso fazer isso, por que tá dando errado. Cara, eu tive muitos parceiros dentistas que, nossa, ajudaram muito. Os dentistas teve paciência para te ajudar nisso E é também. interessante, vamos supor, tem o Dr. Rui Pussi, por exemplo, ele, há 3 anos atrás, ele foi o cara que me incentivou a usar a Panávia. E isso tirou muita dor de cabeça, porque o Panávia é o melhor cimento que tem para cimentar a zircônia com T-Base. Atualmente, né? Daqui 20 anos, se você estiver ouvindo esse podcast, vai estar mudado. Já pode ter melhorado. Mas enfim, e aí, cara, você para e pensa, né? Tá, beleza, ele me passou essa informação. E aí, quantos pacientes não foram beneficiados com isso? Beleza, milhares. E quando eu ensino isso para os técnicos, para dezenas de técnicos, centenas, que não vai precisar passar por essa dor de cabeça. Velho, chega a milhões de pacientes beneficiados. Então, às vezes, a pessoa que está aqui assistindo, ela não tem a noção de que aquela informação que ela tem se repassado, tanto de bênção que vai reverberando. Sim. Essa questão, nós estamos numa era diferente, cara, da internet, de compartilhar mesmo. Então reverbera muitos benefícios. Se importar com o próximo, né? Não só na área de transmitir, mas assim, a prótese mesmo em si. Pra que a gente tá aqui? É tão rápido. É tão assim, ó, num estralo, a gente vai estar em outro plano. A gente fala assim, a vida é um filme de 80 anos, né? Se você não aproveitar isso aí... Assim, eu falo muito, no começo eu falava muito com os protestos. Eu falei, gente, vocês sabem o que vocês estão fazendo? Vocês sabem por que vocês estão fazendo isso? Porque você não veja a prótese só como uma profissão simples. Você está ali, seja uma PT que seja. Você não sabe o quanto aquela senhorinha trabalhou, ou a família juntou, ou o que ela vendeu, que já teve muita gente que vendeu uma casa para comprar uma PT na época. Sim. Então, tipo assim, você fala, mas é só uma dentada. O cara não é, aquilo é a realização do sonho de uma pessoa. Sim. Você não sabe o sacrifício que ela está fazendo para ter aquele Autoestima, sorriso no rosto. Então, assim, toda vez que a gente vai fazer uma prótese, faz com carinho ali, tenta entender. Não é o dentista, que muitas vezes ali no dia a dia do laboratório, fica, cada dentista, cara, não é o dentista. Mesmo se o dentista estiver errado, faça sua parte para entregar, porque o beneficiado é o cliente. Você tem que entender que o consumidor final que vai sofrer, se caso você não fizer. Então, isso é importante para a prótese também. Eu acho que, assim, para quem está começando, cara, começa com isso no coração. Começa com essa vontade de fazer pelo próximo, de entender quem vai usar, seja uma PT, seja uma PPR, seja uma lente de contato, que é um valor bem mais agregado, mas não deixa de ser um sonho, de ser um sacrifício. Eu falo, não é o preço. Eu acho que todo mundo que independente de fazer, vai fazer um sacrifício para poder ter aquele sonho de um sorriso perfeito, realizado, e que passa pela sua mão e você tem essa oportunidade de fazer bem feito e, de certa forma, contribuir para a vida de alguém que às vezes você não conhece, mas a energia chega para você de volta, né? Chega. Isso é importante, né? Com certeza, isso é muito importante, essa conscientização, né? De realmente o porquê a gente está fazendo o que está fazendo, né? E, bom, daqui a pouco a gente fala sobre a questão do tanto que a tecnologia está ajudando a milhões de pacientes ter acesso, cara. Sim. Para e pensa, né? Eu já vou falar esse parênteses aí, né? Para e pensa. Será que com a quantidade de pacientes que está tendo acesso à odontologia hoje, através das redes franqueadas, que financiam os tratamentos, né, que facilitam, será que os laboratórios só no pincelzinho conseguiria atender isso tudo? A estratificado? Então, coloca a mão na consciência. Será que o caminho é só elitizar de forma a estratificação, por exemplo? É legal? É legal. A elitização da estratificação, ela vai por esse caminho. A gente está nesse momento. Também. A gente tá indo para esse caminho. Mas olha com mais carinho para a zircônia maquiada também. Isso pode abençoar milhões de pacientes a terem uma possibilidade de ter uma prótese de qualidade, com uma adaptação legal, com um ponto de contato legal, com uma oclusão legal, com uma cor de escala. Mas a zircônia maquiada não vai ter a opalescência, o mamelinho, o azul. Tá, beleza. Mas aquele paciente
É melhor ele ficar sem a reabilitação ou ele nunca ter uma estratificado com mamelinho, com azulzinho, com... Então, é uma reflexão que eu deixo. Sim. Né? E vem crescendo muito essa questão, né? Vem crescendo muito. E ao mesmo tempo que até pouco tempo atrás a gente acreditava que a odontologia digital era a elitizada, está se transformando. A gente tinha às vezes na mente, né? A estratificação é mais barato, mais fácil e tal. Isso tá se invertendo. Sim. A tecnologia está se tornando mais acessível. Até porque o preço melhora, a agilidade hoje. Antigamente se entregava uma prótese com 30, 40 dias. Hoje, se você não entregar em 7, o dentista já manda padronização, para outro, né? Então, padronização, sabe? Grande escala que você pode produzir realmente. Né? Então, não estou falando aqui para ninguém fazer, nunca fui negócio de fazer baratinho e tal, enfim. Mas tem um preço, né? Tem um preço, mas... Tem um preço justo, né? A ser cobrado ali. Eu não posso chegar para uma pessoa humilde ali que juntou um dinheirinho para fazer a reabilitação dela, está financiando, e falar, olha, meu elemento é estratificado somente R$ 1.200. Não, essa pessoa tem que ser atendida com uma zircônia maquiada. Então, entende? É bem delicado Sim. esse assunto, mas existe, a gente tem que respeitar todos os nichos. Ou você se colocar nele também. Porque assim, igual a gente fala hoje, muita gente... eu acho que teve um comentário num podcast que eu tava gravando, o cara falou, mas o metal cerâmica vai acabar. Eu falei, depende. Hoje, você pode fazer escolha. Vou dar um exemplo. Se você formou agora, tá vendo todo mundo ir para zircônia, você fala, cara, eu vou me tornar o melhor em metal cerâmica. Cara, você pode agregar valor. Você vai ter um mercado, você vai agregar valor, você vai entregar um negócio mais barato, muita gente vai ter o seu cliente e você vai estar fazendo um diferencial onde está todo mundo saindo dele. Sim. Assim como é na PT, assim como é na PP, nada vai acabar. Agora você pode fazer a escolha também. A única coisa que eu sempre falo, cara, o que você vai fazer, faz bem feito, faz diferente. Sim. Entrega agregue valor no que você vai entregar, Sim. que com certeza você vai ser diferenciado naquele mercado. Sim. E quanto mais a tecnologia aumenta, mais o analógico abre a porta. Sim. Porque não vai acabar, né, Bruno? Não, o refratário, a cerâmica sobre platina, o estratificado, a método, ela sempre vai ter o seu mercado. Sempre vai querer alguém que faça tudo à mão. Sempre vai ter aquele cara que quer consumir a faca feita por como chama o profissional que faz... tem um nome, esqueci, me deu um branco. O Braden, né? Cuteleiro. Exatamente. Sempre vai ter o público para isso. Mas é um público elitizado. Sim. Elitizado. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O cara que quer fazer 100% estratificado, de prática, pode ir, também tem um mercado. Vai ter o público que vai consumir o Rolex. Claro. Mas o mundo não vai ficar... Não é todo mundo que pode ter um Rolex. Mas é por isso que a pessoa de uma classe mais emergente não pode ter ali um relógio de R$500, R$600. Poxa, entendeu? São nichos. São nichos. Sim. Então, você se posicionar da forma que você achar melhor, que você se sentir bem, que condiz com o propósito da tua vida. Ninguém pode te julgar pelas suas decisões. Você tem a sua experiência de vida. Você que está assistindo, você, qualquer um de nós. Mas é saber respeitar os nichos. O que a gente quer mostrar é que existe sim um material com mais qualidade, com preço melhor, mais rápido, que... Hoje se você pedir para mim aplicar um protocolo de método, eu não aplico por menos de 20 mil. Não aplico. Porque não compensa, né? Não se você for analisar todo o Agora, se Bruno tá aqui o Pix de 20 mil, aí eu sento 2 dias para fazer um protocolo de método. Não compensa. E eu consigo fazer com valor bem menor uma de zircônia. Então, é disso que eu tô falando. E isso vai mexer com muita gente que está ouvindo a gente. Vai. Porque vai totalmente contra a corrente do que se pensa. Todo mundo acha, protocolo de método, eu vou cobrar 3 mil, 4 mil, 5 mil. Não, velho. Se você faz bem feito, se você tem qualidade, pode se valorizar que a zircônia vai... Se você faz arroz com feijão na método hoje, a zircônia pode ter certeza que vai suprir a necessidade. Uma hora ou outra. Já está suprindo. Já está suprindo. Não era uma realidade de 4 anos atrás. Não era, mas hoje é. Hoje... Então, o que acontece? Voltando ao assunto da zircônia, existem muitos cuidados. A escolha da zircônia, a condução do caso antes de começar, os cuidados na queima. Vamos começar pelo que eu chamo ali do início.
para quem hoje está num laboratório analógico, ou até para quem já tem um laboratório, né, digital, que hoje, graças a Deus, o digital te permite começar ali pela impressora e tal. Mas fresadora, falando de zircônia, quais seriam hoje as fresadoras indicadas? O que você vê? Como é que você vê esse mercado de fresadora? Legal. Então, antes da gente ir para os blocos, vamos começar Legal. né? Bom, primeiramente, tudo que eu emiti de opinião é correspondente à minha vivência. Exatamente. Não é o certo nem o errado, né? É o que eu passei. Tá mostrando a nossa experiência. Se servir... Que é muito delicado isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Enfim, hoje eu tenho 2 Roland Magazine. São 2 fresadoras muito bacanas. Elas trocam os blocos automáticos, 5 eixos. Enfim, o técnico precisa saber o que ele quer fresar. Ele quer fresar vidro cerâmico, ele quer fresar plástico. Plástico, quando eu falo, é PMMA. Uhum. Ele tem que entender a realidade do laboratório dele. Ele quer fresar zircônia. Zircônia, qualquer fresadora que você escolher 5 eixos para fresar zircônia, ela vai fresar. Porque zircônia é o material mais mole que tem. É o mais fácil de fresar. Então, nisso aí, ó, tá suave. Tá suave. Zircônia não tem segredo. Pode escolher qualquer uma. Chegou na PMMA, opa, você já precisa ter um torque legal. Vou dar um exemplo. A Manguebar aguenta fresar PMMA. Mas você tem que sempre usar a broca nova. E o jogo de broca... muita gente apanha com isso que eu não entendo isso. Que é reutilizar a broca. Exatamente. Quer passar 2 vezes a T1, enfim. E aí, quero fresar PMMA, a Roland, por exemplo, aguenta. Então hoje eu freso PMMA, cera, placa de relaxante, que é muito melhor que impressa. Impressa, até hoje eu não tive sucesso. A placa relaxante fresada é outra vida, realmente. É muito parecida com a termopolimerizável. E freso zircônia. Então freso zircônia durante o dia inteiro. Chega final do dia, coloca no forno. À noite, fresa PMMA, cera e zircônia. Para quem está começando, começa com uma fresadora de um holder só. Bruno, não, eu tenho condições de comprar uma de 6. Uma de 12 holder, uma de 8 holder. Vai. Porque é outra dimensão. Você conhece outro mundo quando você vai para uma máquina de magazine. Otimiza muito o tempo do técnico. Então, beleza. Hoje nós temos opções no mercado. Você pega a PM7, PM5. Ela é uma máquina muito bacana, da Evoclar. Ela é uma das únicas que trocam de molhado para seco automático. E a única que aguenta, porque assim, não é toda fresadora que você aguenta, que você faz seco e molhado toda hora, ela aguenta, não. Ela é parruda. Aí você pega uma IMES 350i, que já é um valor, parruda, um trator. Mas, você tem que ou aspirar ou secar. Por enquanto. Quando a gente fala assim que não aguenta, porque tem que ter um cuidado, né, Bruno? Quando você vai estar ali fazendo... Que o povo acha, se ela é feita para isso, aí o povo, do jeito que tá molhado, já vem com seco. Não, quando você tá molhado, você tem que ter um cuidado com ela, limpar ela todinha para depois ir pro seco. No seco, a mesma coisa para ir pro molhado. E ainda assim, você tem um... igual a Manguebar, né? A Manguebar é uma bênção que aconteceu na vida de muitos técnicos, né, cara, na década passada. Sim. Então, nossa, foi um salto muito grande que deu no Brasil. Hoje em dia, a Motion 2, por exemplo, ela não atende mais o mercado. Eu uso ela só para zircônia seca. Para zircônia e para cera sim, mas para as outras necessidades não atende. E eu falo isso numa boa. Inclusive, se o pessoal da Amante ouvindo sabe da bênção que foi realmente. Foi uma bênção. E aí, o que acontece? Hoje em dia, tem variedade de máquina, tem várias chinesas chegando. Você não fresa bloco lá, né? De IMAX. Eu fresei muito, estourei um spindle da AMAN fresando em 2018, muito vidro cerâmico. É que nesse despertar de 2017, eu despertei com o fluxo digital, pessoal. A gente está falando aqui mais de zircônia, mas existe escaneamentos, impressões, vidros cerâmicos, existe muita coisa. Se deixar esse podcast, vira a noite, cara. Mas assim, a gente teve muitos... onde a gente tá? Fresadora. Então a fresadora hoje... Dos blocos, você quebrou o spindle e tal. Enfim, nossa, tive spindles estourados e tal. É importante verificar isso. Olha o tanto que o conhecimento vale a pena. Eu mesmo nunca peguei a minha e coloquei direto para bloco. Acontece de fazer um outro, sim. Mas a AMAN, a gente, com
trocando muito conhecimento, a gente entendeu que é uma fresadora simplesmente para zircônia seco e um PMA de vez em Sim, quando. Aí quando vai para bloco, você já vai para uma Roland que aguenta mais, é mais bruta, a você, Bloco Vitro. é, Não, aguenta aguenta mais. bastante. A Então, Vitro tem a PM7 que aguenta muito, a IMES 250i, inclusive hoje tem muito 350i. laboratório que tem várias fresadoras, uma para cada Eu tipo de gosto muito da material. MCXL, gosto muito. Agora a gente tá com a Prime 1000, muito legal. Prime 1000, nossa, bacana. Para quem não entende, é porque quando é vendida uma fresadora, fala que serve para tudo. Gente, ela faz. Agora, Mas no não dia a é, dia, você é vai diferente. entendendo que não funciona tão bem, que às vezes é um prejuízo de um igual da uma, Só quando para quebra um criar spindle uma. fica caro. Tem que saber quanto custa um spindle quando estragar. Então, sugestão. Vou começar, Bruno. Qual fresadora eu compro primeiro? Umas 5 eixos de um rotor só. Exatamente. Depois pensa na 4 eixos, depois pensa numa de magazine. Ah, não, Bruno, eu, cara, herdei aqui um dinheiro, eu consegui fazer um caixa legal, de alguma forma a energia da grana veio e posso investir numa máquina melhor. Aí você investe numa máquina melhor. E aí você já vai ter mais know-how, mais Uma experiência, vai PM7, por entender exemplo, o que, né? que vai funcionar. Enfim, é um assunto bem bacana. E aí tem as impressões, tal, né? Tem questão de escaneamento, né? Então são várias vertentes aí, né? Então a gente falou bastante agora de fresadora e aí vem para os blocos, né? Vamos aprofundar um pouco nesse assunto que eu acho que hoje é o calcanhar de Aquiles de muito laboratório, de entender como é que funciona esses blocos, por que ZI, por que multilayer, por que 3D, como é que É, funciona aí. Que isso aí foi igual você falou, você resumiu lá no começo de 4 etapas, né? Mas vamos falar um pouco disso, que até hoje, legal, né? Quais foram, quem veio primeiro, por que que ele veio, como é que funciona, como é que foi legal. essa evolução? Vamos falar um pouco disso, que eu acho que isso aí é um assunto que vai abrir a mente de muita gente. Então vamos lá, vou tentar falar de uma forma bem didática. Lá atrás a zircônia começou opaca e muito resistente, e ela veio ganhando na composição, né, o óxido de ítrio e foi criando translucidez. Então, ela foi aumentando a quantidade de proporção de ítrio, aí foi virando 3Y, 4Y, 5Y. Uhum. Em contrapartida, foi diminuindo resistência. Aí Foi a bem na partir. época que a gente comprava as Isso. multilayer, ela ficava meio bonita, mas... Multilayer não significa. Multilayer é multilayer de cor somente. Exatamente. Somente. E assim Isso é quebrava. muito importante. É. Hoje em dia tem muita gente que fala, zircônia é multilayer, multilayer, multilayer. Não, multilayer já existe há muito tempo. Né? A gente tem lá a FX multilayer, a UT, a TT, a pretal anterior. Tem várias. Né? Tem as próprias, a pretal, enfim. E aí, o que acontece? Aí surgiu no mercado a zircônia 3D, que é multicamada de cor, de resistência e de translucidez. Que foi a evolução. Que foi uma das evoluções. E atualmente existem 2 tipos de zircônia 3D. Por exemplo, a Upsera tem a Functional, que começa com 1.300 megapascal e termina com 1.000. E tem a Static, que começa com 1.300 megapascal, com 1.000 megapascal na base e termina com 727. E aí, tem isso diminui-se o estoque, mas ainda continua 2 tipos. Então você tem que ter vários tamanhos e várias cores de 2 tipos de zircônia. Isso ainda atrapalha o estoque. Aí você tem da Ivoclar, a Primer, a Zir Prime, Zircad Prime, que tem a Prime e a Static, que é a mesma coisa. É 3D as duas, só que uma mais resistente e outra mais estética, só que mais frágil. Você diminui aquela gama de estética, aquela distância entre estética e translucidez, e chega-se mais perto, mas ainda existe 2 zircônios. Mas a gente já pode se arriscar a dizer que hoje vamos focar mais na 3D e esquecer o que... Não, com certeza, isso com certeza. Porque muita gente hoje compra Não. multilayer ainda, compra Com ZI, certeza, esquece. e a realidade é outra. Esquece. Até porque, por exemplo, né, me lembra de falar do opaco, depois que terminar essa linha de raciocínio. Então, hoje nós temos 2 tipos de zircônia. Gente, o que puder abandonar as outras zircônias, já pode abandonar. A partir de agora é as 3D. No entanto, as 3D mais resistentes, elas ainda têm um pouco ali, vai com LT do IMAX, por exemplo. E as Statics, tanto da Upsera quanto da Zircad Prime e tal, ela vai mais para um MT ali. Então, o que acontece? Eu prefiro as zircônias que já une tudo em uma coisa só.
Por exemplo, qual que é a zircônia que eu mais utilizo hoje? Nós estamos em 2023, tá? E desde 2022 eu venho utilizando. A Mien, que é da Balt. Ela é uma Eu vi zircônia. você falando dela no Instagram, não conheci, fui pesquisar. Tem uma sobre ela. galera que usa. Aí, Inclusive, muita gente virou a chave depois daquela live sua, que muita gente não conhecia. muita gente virou a chave. Eu percebi que muita gente comentava. E eu fui um cara que cheguei na Pedesp, lá na Balt, e falei, na Selmate, perdão, cheguei na Selmate e falei, galera, vocês já importam muitas coisas da Balt e vocês não estão importando a Mien. Ou seja, você que fez ela vir pro Brasil. Isso, eu fui um dos caras que fiz, não sei se teve outra pessoa que chegou na Selmate, mas fui eu que trouxe ela pro Brasil ali junto com o pessoal da Selmate. E você viu ela No onde, entanto, Bruno? aí vamos chegar, vamos reconhecer quem me apresentou ela também. Uhum. William Naves, lá de São Paulo, me apresentou ela. O Alan Domingues me colocou num grupo, né, tal. Essa parte eu não posso... Calma aí. Não pode abrir muito. Eu não pode abrir muito porque... Oh, perdão. Passou, vai. Passou. Vamos. Enfim, mas a gente consumia já essa zircônia há um certo tempo. É uma galera aí que eu não vou citar nome. Enfim. E aí a gente trouxe pro Brasil essa zircônia. Então hoje ela é vendida aqui no Brasil. Legalmente, Muito tudo pouco certinho. vendida porque tem muito pouco conhecimento. Pouca dela gente ainda. sabe dela. Muito pouca gente sabe. Mas hoje é tudo feito certinho, as normas, tem nota fiscal, tudo certinho, tudo comercializado aqui no Brasil. Então hoje em dia eu posso falar. Antes eu ficava aqui... Tem uma novidade, eu posso contar. Não posso contar. Eu sempre fui isso, cara. Sempre me enxerguei como um rio, cara. A água vem, vai, vem água nova e vai. Sim. Até um dia a gente desaguar no oceano da eternidade. Enfim. E aí, o que acontece? Chegou, a gente tá usando isso agora. Agora eu posso falar. Pessoal, é a minha, hein? Mas isso é agora. E aí, o que acontece? Tem uma zircônia que eu tô encantado para querer conhecer, que é a YML da Kataná, por exemplo. Que ela também é uma só. Ela começa com 1.200 megapascal e termina com... Tem que olhar a bula lá certinho, mas se não me engano é 700 megapascal. Enfim, a gente precisa priorizar um tipo de zircônia que tem ali uma base bem resistente e uma incisal macia. Que vai facilitar tudo. E para facilitar os pedidos, para você que está entrando na zircônia agora, eu preciso lembrar de agradecer um outro cara. Para facilitar os pedidos, eu sugiro pedir ali, ó, tamanho 16, 20 e 25. Sugestão. 16, então, 20 e 25. Olha a dica. A simplicidade. Olha a dica valiosa. Eu falo que hoje a gente tem muito contato com o dental, a gente tem amigos, né, donos de dentais, e eu posso falar tranquilamente. 5% da venda de zircônia está entre as 3D, por falta de conhecimento entre os laboratórios. Então, assim, hoje, com certeza, isso aí vai mudar, porque hoje se vende muito. Pode ir na Dental Creme, que pergunta lá, quanto você está vendendo? Cara, opaca e multilayer. Não se fala em 3D por falta de conhecimento, por falta de entender sobre o assunto, que com certeza a partir de hoje, assim, quando sair o podcast for ao ar, muita gente vai começar, eu mesmo depois daquele vídeo seu já fui, busquei, entendi, já vou começar a trabalhar com ela também, porque era uma mistura muito grande. E outra, não é só a questão de ser multilayer, é várias marcas de zircônia. Hoje você fica doido. Fica doido. Fala, cara, o que eu vou trabalhar? Qual que funciona? Qual que dá certo? Qual que fica bonita? É uma complicação desnecessária. E você simplifica o teu estoque, Everson. Você que é um cara empresário, sabe o tanto que é importante isso. Sim. Senão você fica com um monte de coisa guardada em gaveta. Quantos protéticos não tem as gavetas cheias de cerâmica que não usa mais? E tem um detalhe importante na zircônia, que a gente, já nós vamos voltar para a parte do opaco, para você continuar seu raciocínio. A zircônia, para ela ficar bonita, igual a gente quer entregar, não é só a zircônia em si. Ela, como que ela vai ser queimada, como que ela vai ao forno, o jeito que você tira, o jeito que você finaliza. Tem isso, que é importante. Que eu falei na live porque até. Senão fica aquele esquisito, tem um jeito de opacificar por dentro, que hoje isso que eu queria falar. Que é muita... O opaco interno foi algo que revolucionou. É novidade. Pouca gente usa. É um opaco, né, que a Blue Ident está importando da Edit, e aí você passa antes de sinterizar e mistura com algum pigmento orgânico, de cerâmica, anelina, enfim. Só para o povo entender, é porque o que a gente pode fazer antes, né, Bruno? Como a zircônia está vindo agora um pouco translúcida, aí a gente faz no link
A gente fazia a zircônia opaca antes branca e colocava por cima, não era mais ou menos Não, isso? aí estratificava, né? Estratificava, ou eu mesmo já fiz muito esse processo, fazia os dois, porque não dava. Olha o trabalho, né? É o trabalho que dá. E hoje a gente consegue É. pegar na zircônia translúcida ou pacificar por dentro com esse, né, e Ou seja, chegar no chega o resultado. molar lá, chega o molar com preparo preto, com substrato núcleo metálico, e aí escurecido, e você consegue fazer uma zircônia maquiada e bloquear aquele Que substrato. era Que era praticamente impossível impossível. antes, impossível. Ou você tinha que fazer 2 trabalhos ou você tinha que Ah, aplicar. isso foi um salto que a gente deu muito grande. Outra coisa, um cara que eu tenho muito que agradecer durante o processo que eu fui criando, o Alan Domingues, cara, me ajudou demais. Ele às vezes nem sabe disso, às vezes vai ficar sabendo no podcast. O tanto que ele me ajudou na questão da protocolo, principalmente na área gengival, você vedar ali a questão de gengiva. Mas enfim, e outra coisa, pessoal, se eu esquecer de citar alguns amigos, me perdoem aí, tá? Porque a gente gente não vai- lembra de todo mundo, né? É tantos amigos que tem, que contribuíram e podem ter certeza que todas as vezes que alguém, você que está aí assistindo, que em algum momento da minha vida me indicou algo, me deu alguma dica que foi fruto desse processo que eu dissemino hoje, eu estou divulgando isso para as pessoas e indiretamente a tua dica está abençoando Com essas certeza. pessoas. Né? Isso É é bem bacana. importante ter essa gratidão, que É importantíssimo, cara. Porque a gente falta. precisa de pessoas para tudo. Pra E tudo. você teve a oportunidade de, na maioria dos seus mentores, você ter esse contato, né? Sim. Bruno, você viajou muito, você teve essa oportunidade. Às vezes, você hoje é mentor de muita gente através da internet. Sim. Então, é importante você saber também quem você acompanha, quem você ouve, que você busca para você ter pessoas que conhecem do assunto e poder... E o legal é realmente- que quanto mais a gente exporta informação, mais informação é importada para nós. Cara, é É automático. automático. É automático. Ontem eu tenho essa questão de acabar com gesso, né? É uma questão minha. Nossa. Tá bom, então, beleza. Tamo no time. E aí, o que acontece? Eu tava ontem no avião, cara. Eu ainda fico lá, faço a base de gesso em Duralei Pátria, com a barra de Duralei Pátria, para ter fidelização na hora da cimentação do protocolo e ter uma adaptação 100% passiva. Como que eu vou acabar isso? Como que eu vou acabar isso? Como que eu vou fazer isso? Aí eu, deu um eureka. Vou chegar agora, depois dessa viagem, vou testar. E aí postei, que deu um eureka em mim, cara. Tipo, te desceu uma informação. Nisso, um colega foi e falou comigo no direct. Papai, papai, vem. Ele falou sobre a tal fotogrametria. Se eu não tiver errado ao nome, mas é um método 100% digital que já está rodando na Europa há alguns anos, aonde realmente o escaneamento sobre implante fica 100% fiel. Eu ia te fazer essa pergunta agora, porque assim, muita gente tem as duas formas do protocolo, você fazendo analógico e ele digital. E nessas duas formas você faz todo esse Todas processo. as formas. O digital ele não interferiu nada, querendo ou não, tem que ser esse teste que é para poder ficar... Sabe aquela música Titãs que fala não confia em ninguém que tem 32 dentes? Aqui tá um cara que não confia em nenhuma moldagem, nenhum escaneamento. Sim. Não confia em nenhum deles. Independente. O dentista pode falar para mim, eu moldo há 30 anos, tal. Não, doutor, junto com a prova eu vou te mandar a barra do Duralei Pátria, partido, e você não vai gastar nenhuma consulta a mais. Somente una essa barra para mim, parafusa e guarda nesse tojinho que eu tô te mandando. Pronto. Problema resolvido. Ele não vai precisar remoldar depois. Porque, cara, senão você entra num balaio de gato que vira um labirinto. Detectou com a barra que tá distorcida a moldagem. Você corta, você tira todas as probabilidades. Eu tiro muito o processo, né? tiro todas as probabilidades e não gasto mais tempo do dentista. E aí o que acontece? Se não, você fala pro dentista, doutor, a barra não adaptou no modelo, tem que remoldar, tem que reescanear. E quem garante que o escaneamento tá certo, o novo? E a nova moldagem? Qual vai estar certo, né? Você deu um passo para trás, um passo para frente e um passo para trás. Ficou no mesmo lugar. Então, muitas coisas, né, que eu falo no curso Dominando Zircônia também. Falo sobre isso. E deixo um vídeo no Instagram também sobre isso. Não, com certeza. E sobre a questão você tá falando muito da zircônia, e eu acho que eu acompanhei uma viagem que você fez para fora, que foi para um congresso internacional também, o IDS, né, na Alemanha. E eu vi algumas pessoas até falando sobre a questão da zircônia impressa, que talvez é uma novidade que está vindo aí. Como é que você vê isso, Bruno?
O Zirconia que você viu lá impressa. de novidade pra gente? Hoje em dia está tendo 3 tipos de zirconia impressa. Branca, são brancas, são white, que elas são, tem a opaca, a semi-translúcida e a translúcida. 3 tipos. Que também tá vindo na curva de aprendizado. Que tá vindo. De crescimento. Eu acredito que seja em questão de tempo para vir as 3D impressa. Na verdade, o que eu vejo hoje, é até legal falar sobre futuro num podcast que depois a gente pode assistir, né? Mas o que eu vejo hoje é que tudo vai caminhar para impressão um dia. Ah, mas se tudo vai caminhar para impressão, quer dizer que eu não tenho que comprar uma fresadora? Calma, gente, é daqui uns anos ainda. Até chegar lá é uma curva. Sabe o que é engraçado? A impressão veio a impressora primeiro, que era mais barata de você entrar pro digital, e muita gente, inclusive eu tive essa conversa com o Kimura em acho que foi 2018, não lembro. Foi lá quando ele começou com a Doni. Eu fui lá, comprei uma com ele e tal. Ele ainda falando, cara, muita gente fala, a fresadora vai acabar com a impressão. Cara, é o contrário. A fresadora, ela veio quietinha, a impressora tá vindo quietinha, tá deixando a fresadora aí, e depois eu acredito que a realidade vai ser praticamente, talvez demore um pouco, né, mas... a gente começou ali em 2014, 2013, se não me engano, as SLAs chegaram, né, que é as impressoras de laser. Depois começou a chegar as dois tipos de impressoras, a DLP, que é no caso a FlashForge, a Minecraft, que são de projeção, e chegou as LCDs, que é a Anycubic, 3D Basic e tal. Todas são abençoadas, eu digo, porque fizeram parte da história. Mas assim, por um tempo, depois das DLPs, agora por último, 2020, 2021, cresceu-se muito as LCDs. 4K, 6K, 8K, show. Só que em algum momento elas perdem a força de LED, em algum momento... Eu não sou um cientista disso, eu sou protético, sou técnico em prótese. Mas foi averiguado por testes que perdeu-se potência de LED. E lá no IDS agora, o que eu mais vi foi DLP. Inclusive DLPs que tiram o modelo automático, já cai na lavadora, enfim, tudo bem mais automatizado. Outra realidade. Mas, tecnologia DLP. Inclusive... A gigante Anycubic está fazendo o que agora? A impressora DLP. Exatamente. Só que, por gentileza, não comprem. Se você está assistindo esse podcast logo que lançou, a Anycubic Photon Ultra, que é uma DLP que tem a plataforma piquititinha, não cabe nenhum modelo. Eu sugiro investir em uma D2, a Photon Ultra D2, que aí já tem uma plataforma maior. E a tecnologia DLP. Não, mas, e a impressora é interessante, porque assim... Só concluir um ponto. Lá no laboratório eu já encerrei as compras de LCD. Não compra mais LCD. Não compra mais. Você tem quantas impressoras lá hoje? Cara, deixa eu contar aqui. Tem duas Minecraft. Né? Acha que não... 2 Minecraft normal, uma Alpha. Aí tem uma 8K da Sonic. Tem 3 Anycubics, 2 4K e uma 6K. Uma DLP. E é isso. Tem umas 9, 10 impressoras. E as duas Minecraft é para modelo definitivo. Hoje em dia, as duas Minecraft elas estão para os modelos de precisão. Muita gente não entende isso, mas isso é uma coisa importante. Que muitas impressoras baratas no mercado que te permitem entrar para o digital, mas o erro que eu vejo assim direto, o protético compra um Anycubic, compra uma... A resina mais barata. Compra a resina e quer pegar modelo definitivo e fala, não deu certo. Cara, vai faltar ponto de contato, tudo. Mocap não vai encaixar direito na boca. Enfim, impressão é uma área bem bacana. Tem uns caras muito legais aí pelo Brasil espalhados. A gente tem o Denilson lá em São Paulo, tem o Lucas Cirilo em Cuiabá, tem o próprio Ricardo Kimura, enfim. Mas hoje o que eu falo para vocês eu não compro mais LCD. Só DLP agora. Não, isso é bom demais. Eu tava até testando uma resina, acho que foi a Vilcos que lançou agora, que eu sempre, logo no começo eu falei, cara, a primeira coisa a ser substituída vai ser o Artiglass. Aí o povo fala, não, é porque antigamente você não pode simplesmente fresar no bloco, colocar em boca, o Artiglass ele tem um material diferente, né? Para poder o paciente usar ali por muitos anos. E agora saiu uma que a Vilcos fez, acho que foi a Vilcos mesmo, se eu não me engano. Nano híbrida, né? Que ela é nano híbrida e tal, eu tava testando ela. Cara, acabou. Ali eu posso dizer que eu posso substituir, ela tem 10 anos de duração, que tem... Eu não conheço esse material, então vou só te ouvir e concordar. Eu estava acompanhando eles, que eu já vinha estudando isso um pouco. Então, assim, isso começou lá e vai para zircônia, vai para outros materiais também. Vai, o próprio PMMA, ele ganhou-se uma carga de cerâmica, então hoje a gente tem ali da Voco, por exemplo, que tem
83% de cerâmica e 17% de PMMA. E o custo, ó. E diminui e tal, enfim. Isso Tem muita coisa evoluindo, muito material. A gente tem que ficar antenado. Agora, se você ficar preso aos métodos só analógicos. Perdão, deixa eu tomar cuidado com o que eu vou falar. Se você ficar em cima do muro, não sabendo qual nicho você vai escolher, o tempo vai passar. Ou então ficar muito focado no dia a dia, falar, eu preciso entregar esse trabalho e não parar para estudar, para entender, Tá tudo, atualizar. Tá tudo bem o profissional escolher o refratário, a método, tá tudo bem. Tá tudo bem escolher só o digital. Mas ficar em cima do muro, ou às vezes não criar 2 nichos dentro do laboratório e ficar... hoje não existe. Isso é opinião minha. Tem que tomar cuidado para não ser incisivo, mas não existe você cobrar o mesmo valor maquiado ou estratificado. Isso é dois nichos que você tá fazendo isso aqui, ó. Totalmente Tá abrindo. É uma boca de jacaré. Abrindo uma oportunidade gigante pro mercado. Então, 2 nichos que estão caminhando separadamente. Você pode aliar a estrutura digital com o estratificado? Beleza, mas a cobrança é diferente. Aproveitando esse início tá falando, quem tá falando aí de expansão, de crescimento, até porque a odontologia também, ela vem movimentando aí bilhões de uns anos para cá. Aí o povo fala assim, por quê? Não, porque antigamente, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, a gente fala que, assim, não é só laboratório, a gente hoje tem laboratório, tem clínica, trabalha com vários outros, os alinhadores, né? A Mais Riso, o grupo Mais Riso que a gente fala, tá ali em cada ponto da odontologia, e a gente vê a odontologia hoje com crescimento estético por vários fatores. Antigamente a odontologia, ele era só necessidade. O que é isso? A pessoa precisava, a pessoa tinha que arrancar um dente, doía, ela ia no dentista. Por isso que a maioria dos laboratórios era muito analógico, fazia muito aquela parte básica, que quando perdia, substituía. Não envolvia nada estético, que tinha uma cobrança por ser bonito. E um desejo, né? E um desejo, né? E hoje não. Hoje, por causa de rede social, porque hoje você precisa estar apresentável, eu vou assim, hoje você tem que estar mais arrumado para fazer uma foto no Instagram ou uma live do que no dia a dia com alguém. Então, por essa questão do mundo estar assim hoje, mais tecnológico, consequentemente, a parte de estética odontológica vem crescendo absurdamente. E você que tem hoje o laboratório, você tem em Cuiabá, está expandindo para Balneário Camboriú, se não me engano, né? Isso. Como é que você vê esse mercado da prótese que Cara, parece ser grande, mas eu vejo que está no começo. Eu acho que tem muito mercado ainda. Mas não vou dar minha opinião, não. Fala a sua aí. Não, tudo bem. Eu vou dar minha opinião e você fala que você pensa que você é um cara visionário também. Cara, isso arde meu coração, velho. O que você é, essa pergunta arde meu coração demais. Por quê? Vou dar um exemplo para aquilo que eu falei no começo do podcast, cara. Quantos milhões de pessoas são abençoadas com as clínicas franqueadas? Cara, tem gente que critica, tem gente que fala que entrega coisa que não é de qualidade, tal, beleza. Mas, cara, são pessoas que talvez não teriam a dignidade Se não fosse por ela, de ter um tratamento odontológico, cara. Para e pensa nisso. Bota a mão na consciência. Porque os pontos de oclusão, as clínicas franqueadas não montam um articulador semi-ajustável. Tá, e daí? Você vai deixar a pessoa desdentada, cara? Você vai deixar, sabe? Então é necessário a gente parar e pensar nisso. Beleza, esse é um ponto de partida. Segundo ponto de partida. A odontologia, ela vem cerca de 30 mil dentistas são formadas todo ano no Brasil. E parece que vem dobrando, né? Cada ano parece que esse negócio vem aumentando. Cerca de 30 mil. Cara, tem que tomar cuidado. Que fala. Fica tranquilo que aqui o povo tudo entende. É a sua opinião. Eu acho que não vai conseguir tirar o foninho agora. E aí o que acontece? A mão de obra do dentista está ficando barateada. Isso facilita o crescimento das clínicas populares. Beleza. A pergunta é: atualmente nós temos cerca de 2.500 clínicas franqueadas no Brasil. Isso só no grupo Semenzato, por exemplo, que é o Odonto Company, Oralsim, enfim. A previsão dele para 2025 é 5 mil clínicas. Aí eu te pergunto, e pergunto para você que está assistindo, quem vai dar conta de atender tanta prótese?
Porque vai ser feito. Vai Vamos ser deixar feito. bem claro que vai ser feito. E aí eu faço outra pergunta que vai tirar muito, vai mexer com o ambiente muito técnico. Qual franquia de laboratório você conhece? Existe? Não, ainda não. Ainda não. Alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Eu sou um dos caras que tô focado nisso. Não sei se eu vou ser um dos pioneiros nisso. Mas eu quero fazer isso. Eu estava até falando, acho que a gente estava conversando antes, né, questão de visão. Eu até falava, o laboratório nós vamos franquear. A gente tem pela questão de ser uma mão de obra diferenciada e por ter pouca demanda, na época que a gente pensava em franquear o laboratório, né, a gente via essa dificuldade. Aí hoje tudo mudou porque a tecnologia permite você já sonhar com isso. Concorda comigo? Essa é a palavra. É a tecnologia que permite sonhar. Bruno, você consegue imaginar um laboratório de prótese franqueado com gesso? Jamais. Não tem como, impossível. Com moldagem? Impossível. Você consegue imaginar um laboratório de prótese com injeção? Não consigo imaginar também. Por isso que não existe. Não consigo imaginar com... Você entendeu? Sim. Eu consigo imaginar um modelo de franquias onde vai entregar dentes cor de escala, ponto de contato legal, oclusão legal, adaptação legal. E acredito... não posso falar muito detalhes, senão também entrega muita visão. Eu vou copiar, né? Não, assim... e aí, acredito nos modelos tecnológicos que vai possibilitar atender essas grandes clínicas. Sim. O que eu mais foco, Everson, minha energia hoje, cara, é em me conectar com pessoas que vão me preparar. Mês que vem eu tenho uma reunião que já vai ser um passo para validar. Eu preciso criar algumas unidades para isso. Eu preciso me conectar com pessoas, eu preciso me conectar com o Everson, eu preciso me conectar com outra pessoa, eu preciso me conectar com pessoas de visão que estão enxergando esse mercado, que eu tenho convicção que você está enxergando esse mercado. Você já sabe disso, que eu estou falando, isso não é novidade para você. Uhum. E que vai realmente, cara, que podem ser meus parceiros, ou que eu possa ser parceiro dessas pessoas, porque eu não tenho capacidade de fazer isso sozinho. Eu já enxerguei isso, cara. Eu sou técnico, eu sou desenvolvedor de processo. Exatamente. É por isso que eu tô em Balneário, por isso que eu tô ali com a mente focada. E ali tá crescendo grandes clínicas, né? Não, e ali eu não tô focado em ficar produzindo, em atender um monte de gente, não, em desenvolver processo, para ensinar a minha equipe e depois replicar isso para outras pessoas. E também lá não tem gesso, cara. Lá não tem modelo de gesso, não tem nada de gesso, não tem injeção. Lá você já tá testando a ideia. Eu já tô testando a ideia. Já tô validando a ideia. Não, isso é muito válido. Então, me fala o que você pensa disso. É igual eu te falei, a gente já via esse mercado lá atrás. Só que tudo existe seu tempo, Bruno. Tudo existe. A tecnologia teve que crescer, você teve que chegar nesse nível de zircônia. Eu vou te falar, o que você entrega hoje no seu curso, eu acho que todo o TPD que faz zircônia deveria ir. Sabe por quê? Porque não existe dentro do laboratório. E quando você quebra a cabeça, e quando você entrega uma coisa com má qualidade ainda, não porque você quer, mas é porque você não tem conhecimento. Isso. Aí se frustra. Por que as franquias funcionam? Vamos falar por que uma franquia funciona. Porque uma franquia ela é um processo. Se você tem um processo adequado, organizado, você simplesmente pega esse processo e multiplica ele. Por que a gente está falando disso agora? Por que não tem? Porque antigamente não tinha como você criar processo dentro do laboratório. Não tinha como. Era igual você fala, como é que você vai criar um processo com gesso, pessoas? Como é que você vai manter a qualidade? Se você depende de toda vez um TPD que sempre vai ter eu falo, o TPD ele é um artista. Então cada um vai ter sua qualidade. Então você não consegue pegar aquilo ali e multiplicar. Agora, peraí. A tecnologia veio, tirou o gesso, virou um escaneamento, agora eu consigo criar um processo. Com certeza. Quando eu crio um processo, eu multiplico replico o processo. Mas e se você reunir... está sendo testado. E se você reunir os experts, que vai ser um dos profissionais mais caros da prótese, e se você reunir eles em um local no Brasil, onde eles vão conduzir os casos de todos os escaneamentos chegando, aí tem como. E se você reunir eles, os melhores cadistas num lugar só, e eles mandarem para centenas, milhares de postos de finalização para fresar e imprimir, e as mãos de obra nesses postos
vai fazer ali a receitinha, porque todo trabalho orgânico, todo trabalho já vem feito numa base e pode ser replicado os postos de finalização. Isso já acontece em algumas áreas. Por exemplo, o alinhador invisível é desse jeito. Pois é. O alinhador, a gente cria um plane center onde tá os fodas, os dentistas que têm 15, 20, 30 anos de orto, onde faz todo o planejamento que lá na cadeia, lá embaixo, um dentista que começou com a estrutura e um ensinamento ali, uma direção, consegue aplicar o alinhador. Por que o alinhador ele vai simplesmente, eu falo que daqui um tempo ele vai acabar, já tem dentista hoje que ele não usa mais o aparelho convencional, só alinhador, porque ele funciona, dá resultado mais rápido, é mais estético e está ficando mais barato. A gente está chegando com... Mas o que acontece? É exatamente o que você está falando. Ele criou um processo. Onde você pegou a mente brilhante e conseguiu escalar isso. É importante criar esse processo. E olha só, você, Semenzato, se alguém te mandar um corte desse vídeo, você, João Klepper, você mesmo, Everson, ou qualquer outro cara visionário, eu já estou testando para validar esse processo. Não que o Bruno vai fazer isso, mas eu quero deixar bem claro que eu posso contribuir para isso. E já estou criando caminhos para chegar nesses caras. Só que eu só quero chegar nesses caras na hora certa. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Não pode queimar cartucho com os caras. Não posso queimar cartucho com os caras. Mas, se durante esse processo alguém mais enxergar essa visão, que é um nicho gigantesco, que, cara, muito dentista que está no mocho agora ouvindo esse podcast, vai ficar balançado para entrar nesse processo. E porque vai facilitar a vida de todo mundo. O laboratório de prótese é uma das grandes galinhas de ovos de ouro. Não só no Brasil, mas no mundo. É um dos negócios mais promissores para os próximos anos. Com certeza. Então, quem estiver ouvindo, se tiver, podem contar comigo. Que se eu não tiver feito isso ainda, pode contar comigo para participar desse processo. Pode contar com o Everson também. Pô, porque, velho, vai que chega, cara, essa mensagem para alguém. Porque o mercado vai precisar. Não tem como os laboratórios pontualmente, cada um no seu estilo, cada um na sua filosofia, tal, atender de forma padronizada um número grande de clínicas, cara. E vai crescer muito. Mas eu não só com onda que 10 anos vai estar com... Cara, eu não sei, me perdoe, dentista que está assistindo, me perdoe. Mas você que está entrando agora na odontologia e vai querer montar um consultório sozinho, cara, se prepare para o mercado, porque realmente não vai ser fácil. As clínicas padronizadas, quem já tem uma carteira, quem já tem um nome no mercado, beleza, né? É outra vivência, mas... E se não se atualizar também, fica para trás. E se não atualizar, fica para trás. Forma de venda, indicação tá caindo. Muita gente tá falando, nossa, o mercado tá difícil hoje. Aí o dentista trabalha com a maioria dos meus clientes era indicação. A indicação tá diminuindo. A indicação hoje tá vindo pela rede social. Mudou tudo. E, gente, se tudo que eu tô falando aqui não tem sentido para você, tá tudo bem. Tá ótimo. Tá ótimo. Segue o jogo. Se você acredita no mercado antigo, segue o jogo. É isso aí. Cara, não... A gente já falou muita coisa. O coração até palpita mais forte, cara. A gente falou muita coisa aqui que se a pessoa souber filtrar, analisar e aproveitar e muita coisa que você falou. A gente, se for falar aqui, vai ficar horas e horas e horas entregando. Cara, e é um assunto que arde, né, velho? A alma, né? E Bruno, a gente fala assim, você pode falar quantas vezes quiser, pode. É um negócio que a gente vive. Eu falo assim, para quem tá entrando agora, cara, o oceano tá azul. Tem muito, parece que tem muito, mas na verdade tem pouco fazendo bem feito, pouco. Tem hora que eu paro o laboratório assim e a gente deixa ele em stand-by, que fala, cara, analisa o mercado, deixa ver o que está acontecendo, analisa os outros, o que estão fazendo, porque assim, igual você falou, vai ter outro caminho, tem muita clínica vindo, sem estrutura dessa área de prótese, como também tem muito dentista abrindo laboratório próprio, isso também eu acho magnífico, eu acho bom, porque aumenta o nível,
Aí o povo fala, mas você acha bom o dentista abrir um laboratório? Cara, aumenta o nível da prótese, ele tá lá dentro, o protético dele lá tá melhorando. Quanto mais aumentar o nível, igual o mais vai existir da Shersai. gente. Shersai, os protéticos que enxergava lá atrás. Cara, o dentista tem que entregar um negócio rápido, às vezes, pro paciente dele. Exatamente. Ele não vai ter condições, às vezes, de E mandar... isso é importante pro dentista também. Entender essa área tecnológica, saber absorver isso e levar para dentro do consultório. Porque, igual você falou... Cara, o dentista quer serviço rápido? Meu, tem dois caminhos. Ou você investe em tecnologia e tem uma fresadora, paga esse preço. Ou você manda lá para um laboratório que vai te cobrar X valor para um trabalho de 24 horas. Que tem também. Ponto, cara. Exatamente. Ah, não, eu quero ter 24 horas e quero um negócio bem feito e quero um negócio do mesmo preço? Ah, meu, você não tá mais no mundo da Alice das Maravilhas, cara. O mundo é outra realidade. Esse negócio essa área nossa todo ano muda, todo ano melhora. Quando você acha que você atualizou, você já ficou para trás. E assim, eu acho que está crescendo muito rápido. Muito rápido. Tá. Eu mesmo, que eu falo que eu sou novo e tenho 6, 7 anos de mercado, comecei, não existia digital, e hoje parece que você não consegue acompanhar. Você parece estar sendo atropelado ali. E é que a gente sempre tenta trazer novidade. Então é bom você estar antenado, para quem está na prótese antiga ainda, vamos começar a acompanhar mais, estudar mais isso, porque quanto mais gente entrar no digital, mais eu acho que sobe. Eu gosto da ver a régua subir, sabia? É legal, e até bacana. mesmo, vamos falar pra galera que já é mais da vanguarda, que já tá ali nos seus 50, 60 anos. Cara, é tão importante essa galera trazer a sabedoria do tempo, que só o tempo proporciona, né? A gente tava até falando de paternidade no início do podcast. Cara, o tempo é o senhor de tudo, né? Enfim, mas é importante pro técnico que às vezes é sozinho num ateliê e tal, conhecer a zircônia. Até mesmo para quando chegar um serviço ou outro, ele poder saber terceirizar, falar pro laboratório. Olha, por gentileza, eu quero que freze esse dente aqui, eu quero que você desenhe e freze esse dente na zircônia 3D, B1, ou pacificado interno, só que essa eu vou estratificar na vestibular, reduz 0,5 para mim. Ele poder pedir, cara. Ele não se frustrar de chegar e falar, faz uma zircônia pra mim. Aí o laboratório fica perdido. Ele fica frustrado. E outro protético que ele precisa aprender a fazer conta. O que acontece? Hoje em dia, acontece muito, eu estou terceirizando com o meu concorrente. Eu vou pegar meu cliente, vou mandar para o laboratório. Gente, vamos pensar aqui. Você está fazendo prótese porque você quer ganhar dinheiro. Se você terceiriza com um custo mais barato, você consegue atender o seu cliente e entregar uma qualidade, para que você vai fazer um investimento tão alto? Para que você vai quebrar a cabeça se alguém já foi lá e quebrou para você? Já está te entregando. Para que você vai inventar uma roda, uma coisa que já está pronta? Essa questão é... Para quem está começando, é claro que a gente está falando isso, né? Isso. De alguma forma você vai pagar o preço, né? Sempre. No caso, se você quer fechar um ecossistema todo ali com você... vai ter um preço alto para isso. Você vai ter que ter máquina, você vai ter que ter equipe, você vai ter que ter pessoas. Agora, cara, não quer ter o ecossistema? Então, abençoa o próximo, seja generoso, terceiriza. Manda ali no Everson, fresa minhas zircônias. Cara, não tem nada demais você pagar. Ah, mas tá achando caro? Então vai lá e compra uma fresadora. Sai mais barato. Vai lá, compra uma fresadora. Paga 8 mil de parcela. Contrata uma pessoa para cuidar. Paga quando tiver uma revisão, paga. E outra, aí você vem cadista, que é caríssimo. E outra, cadista, assim, é caro e não tá tendo muita qualidade, porque tá pouco, então os poucos estão recebendo bem. Então, assim, quando você faz um investimento desse, não é só... Vou dar um exemplo de um laboratório que quer realmente entrar pro digital forte, a gente tá falando de investimento de 500 mil, mas não é 500 mil. Ele vai para 1 milhão porque você perde dinheiro, você perde tempo, você perde blocos, você tem que pagar pelo seu conhecimento. E a gente fala isso hoje, eu falo para você, eu não tenho eu não, com a cabeça que eu tenho hoje, não teria investido naquela época daquela maneira. Sim. Você entendeu? Eu teria terceirizado muito tempo, financeiramente ia ser bem melhor. Sabe, a gente ia ter aprendido. Então, assim, hoje que tem todo esse conhecimento, que tem pessoas como você que abre ali o Instagram para falar disso, cara, presta atenção, analisa muito bem, porque muita gente hoje perde dinheiro porque é teimoso, porque acha que a gente tá, porque você tem e não quer que eu entre. Cara, pelo contrário.
É igual aquela história que eu falo do protético, né? Ah, o dono ali ganha bem. Caralho, no laboratório você vai saber a realidade. Não é assim, não. Sim. O dia a dia ali é complicado. É Né? complicado. E o interessante é que eu navego em várias vertentes, né? Porque eu faço curso de refratário. Faz de Então, tudo. não que eu vou fazer refratário, mas para conhecer a mentalidade dos técnicos que estão focados naquilo, compreender melhor esse nicho, saber quais são os diferenciais do analógico atualmente para o digital, o valor que tem o analógico. E voltar lá te faz bem, né, Bruno? Fala. É gostoso, cara. Eu não posso confessar, assim, posso confessar que realmente é massa, cara, aplicar ali no pincel e tal, mas não é algo que eu vejo como uma proposta de vida. Não, fala assim, você tá ali no meio, você vê a mentalidade dos Ah, caras, você entender sim, o cara, contexto, você olhar a sua. É bom, é é aquele legal, conceito de cara. quando você tá lá você tá na vida que você chegou, você lembrar de onde você veio, é importante você ter É isso. legal, cara, é É legal. importante você analisar isso até para A você gente poder vê a ir mais perrengue pra dos frente. colegas, fala, poxa, não tô tão mal assim. É, Porque todo mundo Zé, tem as perrengues. É muito legal, cara, a gente conhecer pessoas. E, cara, a gente tá aqui nessa vida aprendendo um com os outros e cada um no seu caminho, cada um com suas razões, suas convicções. Eu tenho minhas convicções, mas não são elas que são a mais certa do mundo, cara. mas elas te levam em algum lugar, Elas me né? levam, Elas te eu sei o que eu levam. quero. Isso é importante. Eu Assim, sei o que eu quero que meus filhos lembrem de mim quando eu partir. você tem o Eu sei legado que que eu você quero as quer pessoas. Eu deixar. quero ter meu legado. Eu sei o que eu quero. A gente fala muito isso, o povo fala muito assim, o que que é sucesso? Cara, eu acho que sucesso é de cada um. Você tem o seu sucesso, eu tenho o meu sucesso, você sabe onde você quer chegar, você tem os seus limites, você tem suas preocupações e você sabe até onde você pode ir. E para você ele tá tudo bem. Eu acho que a É. pessoa tem que, hoje em dia, ainda mais com rede social, o povo fica muito olhando pelo outro. Tem que O tomar cuidado. o Fica em laboratório paz fulano você que tá tá assistindo, né? crescendo. Fica em paz. É tipo assim, cara, vai na sua realidade. A gente fala muito isso, eu tenho que ir pro digital porque tá todo mundo indo. Cara, tá indo, mas analisa, estuda, vê. Eu bato tanto nessa tecla toda vez no podcast, cara, porque foi uma coisa que eu sofri muito, que eu paguei um preço, cara, que eu acho assim injusto. Sabe, eu queria que alguém tivesse me avisado, mesmo que eu sei que eu sou teimoso, talvez eu não ia dar ouvidos mesmo e falar, você tá querendo. Mas, cara, eu fui teimoso e quebrei a cara, pela história que você contou, você também pagou esse preço e hoje a gente pode estar falando pra pessoa, cara, vai com calma, vai com tempo. Você tem que pensar, você tem que entender da tecnologia, mas não vai com tudo não, porque é assim, ainda É, está no começo. Por mais com tudo que você entrega no curso, ainda é o começo. ainda é. Tem Ainda tem muita coisa para muita coisa acontecer. para Muita coisa. acontecer, muita Mas, novidade para vir. como diz sempre o meu mentor, Dr. Duílio, né? Ele fala: devagar que temos pressa. Exatamente. Mas Devagar que funciona. temos pressa. Vamos deixar bem claro hoje que a Zirconia funciona, tem qualidade, tem preço É. bom e tem agilidade. Hoje dá para entregar tudo isso, coisa que não era possível 4 anos atrás. E eu prezo muito Né? pela questão de, cara, ser verdadeiro quando eu tô falando, né? Tipo, nos cursos eu falo, gente, por que usar tecnologia? Tem um slide para isso. Eu uso a tecnologia hoje para ter qualidade de vida. Agora, se você for entrar na roda da ganância ali sem parar, você vai ser o mesmo protético que ficava até Vai 10 te da noite, dominar 11 do da mesmo noite jeito. e vai querer dinheiro, 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 até chegar 11 da noite na tecnologia. Beleza. Lógico, cada um tem seu tempo, enfim. Compreenda o contexto do que eu estou falando. E hoje, eu falo com afirmação, minha equipe bateu o recorde ano passado, ninguém ficou até tarde. Eu venho de um crescimento 2020, 2021 e 2022 crescente. 2023, se eu não me aliar a novos visionários, eu vou travar. Eu já sei disso. Eu É preciso me importante aliar. reconhecer que você Eu reconheço que eu chegou cheguei no meu limite de visão. sobre a minha gestão sozinho. Então, você também vocês dois que vão ser convidados para ser meu sócio em julho agora, assistam essa parte. A gente pode chegar muito mais longe do que atualmente. Com certeza. E fica a dica para às vezes as pessoas que não gostam de sócio, cara, pensa bem, sempre tem alguém para complementar a gente. Sempre tem alguém para complementar a gente. Com certeza. Seja parceiro, seja sócio, seja mentores. Sempre a gente vai precisar de pessoas mais visionárias do que a gente. Você tem que buscar pessoas que te levam para o nível que você não está conseguindo chegar. É. Né? E às vezes é importante você entender se ela está lá
Quem são essas pessoas? O que você precisa? A conexão. A conexão. Eu cheguei em Balneário, o JP, que é um cara que eu sou muito grato também, me conectou ao Bruno do Network. O Bruno me conectou, cara, várias pessoas. Nossa, isso é importante. E essas várias pessoas vão me conectando, velho, vai virando uma festa, cara. A vida é uma festa. Cara, isso é bom demais. Vai virando uma festa. Aí você vê o Vinícius, cara maravilhoso. Pô, tanta gente que me ajudou muito. Não, né? o Vinícius é sensacional. Sensacional. Então a gente tem que reconhecer as pessoas bacanas. Com certeza. Então aproveita aí esse tempo que eu vou disponibilizar para você falar, para deixar mais. A gente falou muito, insistiu muito sempre. Pois é. Deixa Deu quanto tempo de. E já tá aí. Nem sei. 1h40, tá vendo? Poxa vida, olha, passou rápido, cara. Passou. Que delícia, não para. Eu tô falando esse negócio aí de. Cara. Deixa aí um resumo pra gente, pra quem tá começando, pra quem já tá. Fala mais um pouco do seu curso, pode ficar à vontade. Mas eu acho que, sim. Lembre de dar o like, se inscreva no canal aí, né? Comenta quais são os próximos assuntos, né? Tenho dúvida, tem tanta coisa na prótese, né? O que você quer ver aqui nos próximos, né? O que quer ver nos próximos? Veja o seu Instagram também, que é importante para quem... meu Instagram, brunosevero.digital. Vamos lá, pequenininho, organicamente, mas estamos crescendo. Ali não é um Instagram, não. Ali é uma faculdade de zircônia, né? Me sinto honrado pelo reconhecimento. Obrigado. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, Obrigado. Pela entrega, que eu acho isso muito bacana. Obrigado. Fica à vontade. É de coração. Bom, basicamente, gente, espero ter honrado com o tempo de você que está aí com seu foninho, que está assistindo, que está na televisão, enfim, está caminhando, trabalhando. Espero ter honrado, que nada disso estaria acontecendo sem você que está assistindo. E é um dos propósitos meus de vida, realmente. É eu ser lembrado lá na frente que um dia, todos nós partiremos, né? Sim. E a gente, às vezes, deseja ser lembrado por algo. E eu quero ser lembrado por participar de um movimento de transformação na prótese dentária, onde milhões de pacientes e, quiçá, bilhões de pacientes sejam impactados com os métodos que eu fiz parte, com os projetos que eu me envolvi. Então, assim, o que eu mais penso, cara, é quantas pessoas eu vou conseguir atingir com a vida sagrada que Deus me deu. O porquê eu vim para essa terra. Então, estou nessa busca aí diariamente. E eu acho que você está no caminho certo. Eu acho que você está no caminho certo. Acertando. Eu acho que você está cumprindo o seu propósito, até porque hoje você impacta com o laboratório, entregando o que você propôs e agora ensinando, porque quando você ensina, você aumenta essa escala gigantescamente, né? Assim, porque a pessoa que está aprendendo com você, ela vai seguir com o seu propósito numa cadeia. Então, eu acho que você está conseguindo, você está de parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Obrigado pela oportunidade de ser o seu eu que primeiro, agradeço. Podcast, com certeza. E vai vir muitos que eu acho que você está só no começo também da sua história, do legado que você quer deixar. Bacana. Eu acho que é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Show, cara. Toca aí. top. Eu quero assistir isso aqui daqui 10 anos. Massa demais, cara. Gravar de novo e vamos ver como é que vai estar esse negócio aí. Com certeza vai pessoal. Tamo junto. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Queria aqui mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Dental Adelar, que está com a gente desde o começo, a Open Dental aqui em Goiânia e Brasília, que trabalha com a Septio. Você disse que trabalha com os polidores da Septio, né, Bruno? Sim, eles têm kit lá, né, com meu nome. Estão vindo com algumas novidades. Muito legal, muitas novidades chegando para a Zircônia, muito bacana. Bom demais. E a Mais Riso Alinhadores, o Laboratório Mais Riso e a Clínica Mais Riso, que faz parte do grupo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ficado até aqui com a gente essas 2 horas, né? Espero que a gente tenha contribuído. E quem gostou, gente, comente, compartilhe, se inscreva no canal, que é pra gente poder estar crescendo cada vez mais. E é isso aí. Muito obrigado a todos e até o próximo.